Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas, mais um minutinho. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Seja muito mais do que bem-vindo a mais uma super jornada esportiva com a melhor equipe do interior do Brasil. Os canais Futebol Interior e a Rádio Valinhos FM 87.9 entrando em campo, desfilando seus craques para daqui a pouquinho um jogão de bola. Clássico do futebol paulista e, por que não, do Brasil inteiro. Santos e Guarani, jogo clássico, jogo que vale muito para a equipe do Guarani. Vem de uma derrota dolorida diante do Mirassol após ter vencido a equipe do Ituano de uma maneira brilhante a 2 rodadas por 3-0. Perdeu para o Mirassol para o placar de 3-2. O técnico Humberto Louser na corda bamba. Há quem diga que se perder hoje, pode entregar o seu boné. Não sei. Eu sei que hoje é dia de Bugrão, jogo lá na Vila Belmiro, confronto complicado, vale demais para o Bugre. Regis, será que Regis volta pelo menos a ser relacionado na equipe do Guarani? Vamos descobrir logo mais em mais uma super transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Sempre no oferecimento do Café Canecão. Eu já tomei o meu, e você? Já tomou o seu Café Canecão? O café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça no delivery, hein? 99788-3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. Ó o DDD aqui, ó o número aqui, ó. 98989-3526. 98989-3526. É onde o Albert está apontando aí embaixo. Olha que legal que fica a sua marca exposta para milhões de pessoas que acompanham o trabalho do futebol interior todo dia. São mais de 10 milhões e meio de visualizações, de page views em nosso site. O maior e mais completo portal de futebol do Brasil é o Futebol Interior, com suas transmissões de Guarani e também de Ponte Preta ao longo deste ano de 2024. Sem transmissões com equipe própria, haja vista que são 50 jogos de Guarani e Ponte neste ano, mais diversas retransmissões também no Facebook do Futebol Interior. Você acompanha jogos do Brasil e do mundo todo santo dia aqui nos canais Futebol Interior, que tem a coordenação dele, Carlos Corsato, ele, hein? Chefe, se espirrar, saúde, viu, Carlos Corsato?
E também na direção executiva de Elcio Paiola, o pequeno grande homem, o nosso querido Bozó. Direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias. E eu conto sempre com ele, o mago dos botões, o coordenador de transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Felipe Samurai Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E ao meu lado, Sayajin de Valinhos, Vinhedo e adjacências. O Cavaleiro de Pégaso da região metropolitana de Campinas. Ele, o senhor anos 90, o meu comentarista / repórter, é o Jaspion, tá em todas as posições do gramado. Quem que é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, meu parceiro, sobe esse hino, que hoje é dia. Hoje é dia. Rapaz do céu, que jornada doída da última quarta-feira, Albert. Confesso pra você que eu fiquei chateado. A questão não é perder, porque perder faz parte. Mas um tabu de 11 anos que o Guarani não ganhava, né? Não ganha, né? Na verdade, dominação em campeonatos paulistas. Tabu esse que tá mantido pro ano que vem, né? A não ser que aconteça alguma coisa no Campeonato Paulista, mas muito difícil o Guarani voltar a jogar com o Mirassol. Até porque não tem mais troféu Independência, né? Mas Guarani vira o jogo, né? Com 2 gols do Bruno Mendes. Tinha tudo pra ser uma festa bonita. Os portais daqui de Campinas, né? O Futebol Interior já tinha preparado até a chamada. Bruno Mendes relembra a época de garoto e garante vitória do Guarani diante do Mirassol, mas não foi bem assim que aconteceu. E hoje esse Santos, Albert, esse Santos que tá motivado, tá embalado, são 3 vitórias, 1 derrota, perdeu só pro Palmeiras. E aí, Albert Cavalcante, boa tarde pra você, meu querido. Opa, legal! Opa, legal! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Claro, dependendo do seu ponto de vista. Qual lugar, né, do planeta você está, né? Ou até mesmo fora, né? Quem sabe, né? Você está na Lua, está em Marte. Assim estamos, viu? Mandar um abraço pra todo mundo aí dos canais Futebol Interior, nossa grande audiência, hein? Nas jornadas. Muito obrigado mesmo. E pra você, aí na Rádio Valinhos FM 87,9, você que sintoniza o bom e velho radinho, estão ligadinhos aí com a gente. Lucas de Souza. Foi dolorido, né? A pancada foi forte, né? Como na transmissão nós dizíamos, né? Que o Guarani jogou muito bem contra o Corinthians e acabou ali não tendo sorte, né? Não conseguindo seu empate, até mesmo a vitória. E contra o São Bernardo, todos nós achávamos que o Guarani iria performar, assim como diz o técnico Humberto Louser, de uma forma mais convincente. Teve aquela bola que entrou, mas não entrou, né? Que não apareceu o lance, todo mundo aí abafou o caso, né? Que pra mim aquela bola entrou. E depois houve aquela vitória contra o Ituano, que era necessária, obviamente. Agora, contra o Mirassol, o Guarani, ele começou até o final do primeiro tempo, o Guarani ali lutou de igual para igual, né? Tomou o gol logo no começo, conseguiu o empate. E quando, na segunda etapa, quando o Guarani estava ali entregue, entre aspas, aí entrou aquela famosa justiça da bola, não escolhe lado, né? E, na verdade, né, não existe justiça no futebol. E ali o Guarani conseguiu fazer o seu segundo gol. Ali eu achei, de verdade, ali que o Guarani ia colocar ali suas linhas lá atrás, né? Não iríamos ter essa mudança de lateral direito pro João Vitor, misericórdia. Né? E ali, né, ali você começou a mudar o time, ali a equipe começou a esfacelar, né? E ali, né, o resumo do jogo foi aquele lançamento lá da intermediária do Gasal, que acabou saindo o gol. Ali onde houve a falha pra mim do Léo, né, do Léo Santos, que vem jogando muito bem com a camisa do Santos, mas acabou ali, né, falhando. E depois aquela passividade, né, que o Paulinho boia, né, que de boia não tem nada, né, foi o Paulinho, né, emergente. Ele acabou levando com toda a tranquilidade, ninguém deu bote, ele ajeitou o corpo e bateu ali, tirando o goleiro Douglas Borges. Eu vi muitas pessoas falando também na falha do goleiro. Pra mim, nenhum dos lances foi falha do goleiro. O segundo gol ali, ele acabou ali no contrapé, né? Porque o Léo Santos, ele tava inteiro em cima do jogador, o 49, que eu esqueci o nome dele. Você deve saber o nome dele. O De La Torre. O De La Torre, ele estava inteiro no lance, mas ele deu um passo à frente. Ali era o famoso, olhou somente a bola e não viu a movimentação do jogador, que ele ficou paradinho. Ele cabeceou sem precisar levantar o pé. Agora vamos enfrentar o Santos. Nós estamos falando de tabu, 25 anos. O Guarani não vence o Santos na Vila Belmiro, né, fora de casa, há 25 anos. A última vez foi em 1999, pela primeira fase ainda do Campeonato Brasileiro, quando ainda tínhamos, né? Campeonato esse, que se eu não estou enganado, o Guarani saiu pro Corinthians nas quartas de final. Exatamente, entendeu? Você lembra quem jogava no Guarani nessa época?
Ah, velho. Pitarelli era o goleiro, né? O Fumagalli jogava na equipe do Santos, viu? Foi Fumagalli era do Santos. Foi ele que foi 2-1 a partida, foi ele que fez um dos gols. Ele fez o gol do Santos nessa partida. Então o Guarani agora vai enfrentar uma equipe que está em ascensão, só tem uma derrota, perdeu contra o Palmeiras, né? A reformulação, é verdade, o Santos vem se reformulando, mas alguns jogadores estão aí se recuperando, né? O caso do Giuliano, né? Que veio do Corinthians, está fora. Também o Jorge, o lateral, né? Que está lá também se recuperando. Mas o Santos, ele vem numa reformulação total, reformulação em todas as partes, né? Chegou ali o Marcelo Teixeira, né? Ele que já não é a primeira passagem dele na equipe do Santos. E obviamente que nós sabemos aí que o Santos, o ano passado, ele caiu para a segunda divisão. Então o Santos vai tentar, né, a sua reformulação e agora, né, nada mais nada menos que vai enfrentar o Guarani. O Guarani vai acabar, né, enfrentando o Santos fora de casa, lembrando desse tabu, esse jejum de 25 anos. E agora vamos aguardar quando eu tenho aqui pra você, Lucas de Souza e amigos, a escalação do técnico Humberto Lousa. Então vamos nessa, no pique do rádio, Guarani definido, escalado, Albert Cavalcanti. Só lembrando pra vocês, hein, na tarde de sábado, né, na tarde de ontem, Regis e também ele, Humberto Lousa, tiveram uma longa conversa, um papo de mais ou menos 1 hora. Papo cabeça. Papo cabeça. Aquela conversa de pai e filho. Exatamente. Fala, vem cá. Vamos lá, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Vamos lá, vamos acertar, né, Maio? Vamos, a instituição em primeiro lugar, que eu achei muito interessante isso. Primeiramente, a instituição. Vamos deixar isso aí de lado e vamos pra cima, que todos são importantes. Lembrando que o Regis é um ativo do clube, né? E o Regis não veio a preço de banana. Então, né, com a transferência do Jamerson para lá, a Jamerson para o Curitiba, o Regis aceitou vir para cá, aceitou reduzir o salário. Então, assim, é um ativo do clube. E com a participação do Chay, né, nós vimos que ele não está inteiro. Obviamente, o Regis, ele é o cérebro pensante. Ele tem qualidade, não desaprendeu a jogar. Agora, só falta entrar no esquema do técnico Humberto Lousa. E outra informação também, o Mike não viajou, ele sentiu dores. Sentiu dores também com essa... Então vamos de Elder? Exato, eu vou passar a escalação aqui Perfeito. Pra você, Lucas de Souza. Não, eu só tô tentando adivinhar. Não, adivinhar não. Não pode adivinhar, você tem que... É texto e bola. Eu estou aqui preparando o destaque. Não me atrapalhe. E o Mike, ele está fora de combate, né? Nem viajou, né? E na lista dos 26, o Regis foi incluso. E quem ficou de fora foi o Lucas Adel, né? Que não jogou com a camisa do Guarani. E também o Bernardo, ele que veio do Curitiba. Esse tem contrato até o fim de abril, assim, até o mês de abril, assim também como o Lucas Adel. Então, provavelmente, o Bernardo não jogará mais com a camisa do Guarani. Dito isso, Lucas de Souza, vou passar a escalação aqui no pique do rádio para você que nos acompanha pelos canais Futebol Interior, por todas as plataformas e também na Rádio Valinhos FM 87,9. O técnico Humberto Lousa levará a campo contra o Santos tentar quebrar esse tabu. Vem com Douglas Borges, Heitor, Léo Santos e Rayan, Elder, Anderson Leite, Camacho, Capitão Camacho, a última equipe do Camacho foi o Santos. E o Matheus Bueno, vai vir com 3 volantes de novo, hein? Xiii. Lá na frente, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes, Lucas de Souza. Então o Elder tá no esquema. No lugar do Mike, então tirando isso, é a mesma escalação do jogo contra o Mirassol. Exatamente, o Elder, que tem 35 anos, o jogador mais velho do elenco do Guarani, ele vai ter sua primeira oportunidade de jogar como titular. Eu achei até mesmo que o Humberto Lousa iria mudar seu esquema, né? Ele ia colocar ali 3 volantes e colocar o Regis ou o Chay, né? Jogar só com 2 jogadores lá de frente. Lembrando que o Santos gosta muito de trabalhar, né? No seu meio. Os times do Carille, né? São assim, né? Eles focam mais ali. Eles na meia cancha. Exatamente. Né? São equipes equilibradas, tanto lá na frente, no meio, ali onde tudo se cria, né? Lembrando que do outro lado tem o Otero, né? Então, eu achei que ele ia jogar ali com um 4-4-2, ali ele preferiu jogar com 3 volantes. Então, obviamente, ali, né, o Matheus Bueno irá fazer aquela dupla função, né? Ele vai marcar e armar. Esse é a única crítica que eu tenho pra esse jogo, seria isso, né? Eu sou o seguinte, eu sou mais, né, na Vila Belmiro, sair com pontinho, né? Não vou ser louco de jogar de igual para igual para a equipe do Santos. É claro, pode acontecer o quê? Pode acontecer que o Guarani jogue muito bem como jogou contra o Ituano / Corinthians, né? E o Corinthians também, hein? Tomando lapada pra tudo quanto é lado, o Guarani tomar não 3 gols do Gene. Então, Genigol. Aqui eu chamava ele de Genigol. Quando eu vi lá 1, 2, 3, né? Pede a música, Genigol. Pede música. E aqui, a única lembrança que eu tenho dele aqui, foi o gol contra o Náutico,
né, que ele fez, né, a arrancada do Guarani para a luta contra o rebaixamento, né? E ali o Kozlinski fez uma defesa ali do Lucas Perry, né? O goleiro Lucas Perry foi para a área, ele acabou fazendo defesa e o Lucas Perry mandou aquela bombaça. E ali o goleiro, o Kozlinski, acabou fazendo defesa. Depois disso, o último gol do Gênison tinha sido contra o São Bernardo, aquela derrota por 5-1. O cara fazia 40 jogos que não marcava gol. Bom, mas isso aí não é problema nosso. O nosso problema é Guarani. Então o Guarani definido escalado assim: Douglas Borges, Heitor, Léo Santos e Rayan. Helder que entra no lugar do Mike, que não está, sentiu, né? Sentiu e ficou aqui em Campinas. Anderson Leite, Camacho e Matheus Bueno. Reinaldo, Derek e ele, hein? Ele que é o terceiro artilheiro aí do século, né, do Guarani. Ele acabou passando, ele estava com 31, agora está com 33 gols, terceiro artilheiro do século do Guarani. Ele está atrás nada mais, nada menos que o Fumagalli, né, 72 gols, então acho que vai demorar um pouquinho para ele chegar, né, mas aí está aí, né, o Bruno Mendes aí conquistando o seu espaço, né, jogando os 90 minutos e quem sabe ele possa repetir aí o que ele veio, né, vem trilhando aí em fazer gols e ajudar a equipe do Guarani. Lucas Souza. Falou o Albert Cavalcante, o destaque do Guarani já com a escalação também. Vamos fazer o seguinte, rápida pausa, a gente volta em definitivo com Arthur Eugênio Matias, a ficha técnica, mais comentários, a sua participação, curta, compartilhe, comente a nossa jornada, deixe a sua impressão sobre a escalação. Marcelino aqui já falou que não gostou da escalação do Matheus Bueno. Vamos repercutir tudo isso e muito mais logo depois da pausa. 2 minutinhos de break, a gente já volta. Canais Futebol Interior, também Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Ah, futebol, meu vício, meu sofrício. Estamos de volta, em definitivo, com o nosso pré-jogo especial aqui dos canais Futebol Interior para esse grande confronto entre Santos e Guarani. O Albert Cavalcante levantou a bola aqui, então eu vou cortar, né? O Albert falou que a última vez que a equipe do Guarani venceu, né, o time do Santos foi em 1999. Naquela ocasião, no dia 22 de agosto de 1999, Santos e Guarani se enfrentaram num domingo e o Guarani venceu pelo placar de 2-1. A escalação do time do Guarani naquele dia, treinado por Carlos Alberto Silva, hein? O mesmo que foi campeão brasileiro com o Guarani em 78. Tinha Gleger no gol, Marinho, Marcelo Souza e Edu Dracena no trio de zaga. Olha que trio de zaga, Edu Dracena, Marinho e Marcelo Souza.
Marinho, que depois passou pelo Corinthians, passou pelo Grêmio, Dudu Dracena, que foi campeão brasileiro com o Santos, com o Cruzeiro, perdão, em 2003. Rafael, André Gomes, Valdir Souza, Luiz Fernando e Rubens Cardoso, era um time que jogava num 3-5-2, e na frente Marcinho e Badico. Naquele time entraram Silvinho no lugar de Luiz Fernando e Rodrigo Jaú no lugar de Badico, além do Everaldo no lugar do André Gomes. Esta foi a escalação, a última escalação do Guarani contra o Santos na última vitória do Bugre, diante do Peixe na Vila Belmiro. É gostoso lembrar da história, não é verdade? Torcedor do Guarani, você ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. E falando em história, vamos falar de Arthur Eugênio Matias, que sempre traz em nossos pré-jogos informações muito legais sobre todos os confrontos do Paulistão e também da Série B. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos fazer um combinado de jogadores do Guarani e do Santos, tendo como referência os anos dourados do futebol de Campinas, anos 1970-1980. Um ano interessante também para o Santos, surgimento dos meninos da Vila. Guarani, campeão brasileiro em 1978. Santos, campeão paulista em 1978. O técnico, José Macia, o Pepe, sucesso no Guarani e no Santos. João Roberto, Mauro, Joãozinho, Amaral e Wilson Campos. Paulo Isidoro, Ailton Lira e Rubens Feijão. Capitão, Careca e Bozó. Sim, o ataque campeão brasileiro de 78, todos jogaram no Guarani e no Santos. Vamos agora falar de posição por posição aqui no Futebol Interior. João Roberto, goleiro. João Roberto, reserva de Neneca. Em 1978, teve uma rápida passagem pelo Santos. Aliás, Neneca teve uma experiência no Santos no início dos anos 70, mas acabou não sendo aproveitado. Na lateral direita, o campeão pelo Guarani, Mauro Campos, o grande Mauro. Infelizmente, o falecido Mauro Campos. Mauro também jogou no Santos. Uma dupla de zaga de primeira qualidade. Joãozinho, o irmão de Bezerra, revelado pelo Guarani, campeão paulista pelo Santos. Nos meninos da Vila, completando a zaga, outro grande zagueiro, outro zagueiro revelado pelo Guarani, Amaral, titular na Copa do Mundo de 1978. Para mim, o maior quarto zagueiro que eu vi jogar. Na lateral esquerda, Wilson Campos. O Wilson jogava tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Surgiu no Guarani, jogou 2 vezes no Santos e fez história em Ribeirão Preto. Até hoje, ídolo do Botafogo. No meio-campo, um grande meio-campo. Fez mais sucesso esse meio-campo jogando no Santos do que no Guarani. Paulo Isidoro, Ailton Lira e Rubens Feijão. Paulo Isidoro, campeão paulista em 1984, jogando no Santos. Era muito bom o Paulo Isidoro. No final de carreira, Paulo Isidoro jogou no Guarani e foi muito bem no final dos anos 80, inclusive vice-campeão paulista em 1988. Ailton Lira, o grande Ailton Lira, revelado pela Ponte Preta, imortalizado na Caldense, sucesso nacional a partir do Santos. Depois do Santos, esteve no São Paulo, no Oriente Médio, e na volta do Oriente Médio, em 1982, teve uma passagem pelo Guarani. Ailton Lira não foi tão bem no Guarani, mas era um craque. Completando o meio-campo, Rubens Feijão, clássico, um jogador de raro talento, revelado pelo Santos, foi para o Bangu, na época grande do Bangu, de Castor de Andrade. O Guarani contratou e em 1983-84, Rubens Feijão teve ótimos momentos no Guarani
esteve no Ceará e jogou muito tempo em Portugal. O Benfeijão é de Taubaté. E o ataque, Capitão Careca e Bozó, sim, Capitão Careca e Bozó, os 3 campeões brasileiros em 1978, jogaram no Santos. Capitão jogou no Santos emprestado pelo 15 de Piracicaba, isso antes de vir para o Guarani. Capitão do 15 teve 2 empréstimos, um para o Santos e outro para o Vasco da Gama. Careca, o grande Carecone, um dos maiores jogadores do mundo. Careca, bem no final de carreira, jogou no Santos. Dizia Careca que era uma homenagem ao seu pai, seu Oliveira, ponta esquerda. Seu Oliveira era santista e Careca, para homenagear seu pai, jogou no Santos em final de carreira e fez vários lances interessantes do Santos, mas poucos gols. Na ponta esquerda, Bozó. A torcida do Guarani até hoje adora Bozó. Bozó esse ano faz 70 anos e o Bozó veio do Santos para o Guarani, revelado pelo São Bento, esteve no Atlético Mineiro, mas chegou ao Guarani vindo do Santos. Bozó estava encostado no Santos. Ele perdeu um pênalti em 1977 e ficou marcado pela torcida santista. Daí ele foi negociado com o Guarani e conquistou o título em 1978. Treinador, vários treinadores fizeram um sucesso no Guarani e no Santos, mas aqui no futebol interior, na seleção de jogadores Guarani Santos, o treinador é José Macia, o mito Pepe. Pepe, campeão paulista com o Santos em 1973, o segundo maior artilheiro como jogador da história do Santos, e como treinador fez sucesso no Santos, fez sucesso no Guarani, foi campeão brasileiro no São Paulo. Guarani e Santos, sempre revelando grandes jogadores, grandes talentos. As categorias de base do Guarani eram referência e do Santos continuam sendo até os dias atuais. Aqui no futebol interior, um combinado de jogadores de Santos e Guarani, notadamente dos anos 1970, 1980. Quer falar no futebol interior? Quer que eu conte a história de algum atleta, de algum confronto, de alguma equipe? Fale comigo nos canais oficiais do principal portal de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br. Tá aí, falou o doutor Arthur Eugênio Matias montando um combinado, uma seleção de craques do Guarani e do Santos que atuaram na década de 70 e 80, sem sombra de dúvidas, a época de ouro do futebol aqui de Campinas, né? O Guarani campeão brasileiro em 78, com esse ataque fantástico, né? E na época, naquela semifinal contra o Internacional, a galera falou que era um ataque de circo, o capitão Careca e Bozó, e tomaram de 3 do Internacional. Muito bem, as equipes já batendo bola lá no gramado da Vila Belmiro, a transmissão oficial, né, da Federação Paulista mostrando, né, a galera batendo bola, os jogadores naquele aquecimento inicial. Albert Cavalcante, a gente recebeu a escalação aqui do Santos e a gente pode ver, pode observar aí uma linha. A gente, claro, vai ver quando a bola começar a rolar, mas pelo jeito o técnico, o Fábio Carelli, vai numa linha aí de 3 zagueiros, né, com o João Schmidt, conhecido João Schmidt, jogou no São Paulo, o Gil e também o Joaquim. A não ser que o João Schmidt seja deslocado para o meio campo, fazer a função de volante, aí o Santos teria 4 homens no meio de campo, né, com o João Schmidt, o Otero, também o Diego Pituca e o Juani. E o Santos tem um jogador também muito perigoso, que chama Julio Furch. É um atacante argentino, marcou gols ano passado, não conseguiu evitar um rebaixamento do Santos. O Santos joga a Série B esse ano, mas são jogadores aí que o torcedor do Guarani, claro, quem acompanha a partida vai ter que
vão conseguir observar. E claro, né, Humberto Louser sabe disso. O que fazer para marcar esses caras dentro de campo, dentro da Vila Belmiro, nesse jogo importante pro Guarani. E a característica dos times do Carille é isso, né? Você tem a sua zaga bem postada, né? Você povoa muito bem o meio-campo para sair em bloco. E aí que o Guarani precisa ficar esperto, né? Porque, querendo ou não, nós estamos com 3 volantes, né? E ali vamos ver quem será o sacrificado, entre aspas, né? Porque você tem o Reinaldo ele pode fazer esse papel, como na partida contra o Ituano, de vez ele jogar pelas pontas, ele ser um meia, né? Ali ele será o que irá romper, né, as linhas defensivas, porque obviamente o Guarani joga fora de casa, o Santos vai vir para cima, tem qualidade, né? Olhando aí nominalmente, aí tem qualidade, mas o Guarani também tem. E só lembrando, né, que o Reinaldo que fez 2 gols contra o Ituano, foi jogando assim, né, da ponta para o meio. Então ele ali, né, com você tendo o Bruno Mendes e também o Derek abrindo, puxando a marcação, ele pode vir livre, leve e solto. Agora o nosso problema são as bolas paradas, né? Você tem o Otero. Que é um forte do Santos, hein? Exatamente, você tem o Otero. Contra o Água Santa, na última rodada, o jogo lá na Arena e na Mar em Diadema, o Santos venceu um jogo complicado e o autor do gol foi o Joaquim, pelo alto. Exatamente. Uma cobrança de escanteio que foi o principal ponto a ser marcado, a ser questionado na equipe do Guarani diante do Mirassol. E ele não tem medo de ser feliz, tá? Da onde sobrou, ele manda ali a sapatada. E chuta bem. Exatamente. Uma coisa que eu também, né, acho que o Guarani precisa fazer também, né, é arriscar mais. Não temos mais o Matheus Barbosa, né? Temos o Matheus Bueno. Não temos mais aí finalizadores assim, né, que possam arriscar. Então você tem que começar a criar dentro da partida. O Guarani precisa ter a famosa leitura, né? O que eu quero para a partida, né? Propor o jogo não é o forte do Guarani. Isso aí não é de agora, isso aí já vem de temporadas passadas. O Santos joga e deixa jogar. Só que aí que conta o quê? Aí conta a inteligência do jogador, porque é o seguinte, eu volto a dizer, o treinador do primeiro, né, lá de trás até o último terço, eu acho legal, é ele que tem que fazer esse trabalho, transição, agora na frente ali, na zona do agrião ali vai do jogador. Então, na ali, zona da decisão ali, né? Na zona da agrião, vou dar um exemplo aí do jogo que nós vimos, eu acompanhei, né, alguns lances, o Pedro Raul contra, né, ele recebeu livre, leve e solto, ali ele pegou, deslocou demais. Ali, o primeiro tempo ali, se a gente só olhar o resultado, né, nossa, foi assustador, mas o Corinthians teve as chances na frente do gol e acabou não marcando. Assim como o Guarani, em várias oportunidades. Não precisa muito não, vamos no jogo do Mirassol. Aquela bola do Derek, da esquerda, que ele cruzou ali, faltou aquela unha, sabe aquela unha? Ele empurrava e ia matar o gol. 5 centímetros a mais de chuteira. Exatamente, depois o Muralha fez uma bela defesa, né, com o Derek, né, que acabou cabeceando, que acabou escorando. Então assim, chegar na frente do gol, e o gol não pode virar uma caixinha de fósforo, né? Quando tiver a chance, principalmente contra os times da capital, que eles estão lá, eles estão a pré-temporada, volta a dizer, né? Pra mim, eu acredito que na 6ª, 7ª rodada os times já estejam mais aí preparados para a temporada, né? E o Guarani tem que entrar nessa, né? O Guarani, ele começou antes, o Guarani tem as peças. Hoje o técnico Humberto Louser pode olhar para o seu banco de reservas, ele tem, né? Hoje mesmo no banco, hoje tem Chay e Regis, né? Olha só, você tem 2 meias e ele preferiu colocar 3 volantes. Mas o porquê ele preferiu colocar 3 volantes? Ele sabe que o meio-campo do Santos trabalha muito bem a bola, né? E ali ele vai, eu espero, né, que ele use, vamos aí acompanhar obviamente a partida, mas o falso meia do Guarani, como foi contra o Ituano, eu acho que vai ser o Reinaldo, por ele ter essa mobilidade, né? Ele é rompedor. Né? Não vamos esperar aí, tá? O Derek fazer isso, vir buscar bola, o Bruno Mendes não. Atacante fica lá na frente, o Derek joga como ponta. Então essa inversão vai ser muito importante, principalmente se o Santos jogar com 3 zagueiros, essa inversão, né? Você tem o Derek pela ponta esquerda, você faz a tabelinha, né? E você sempre vai ter um jogador a mais do Guarani, sempre. Acompanhe aqui você ouve e vê o jogo. E vê o jogo. Então você pode prestar atenção, toda vez quando tiver o Guarani descer pelo lado esquerdo, lado direito eu não acredito muito por conta do Helder. Pode ser que o Helder acalhe a minha boca antes de começar a partida. Mas o Helder, até mesmo pela idade, né? E ele defende muito bem, que isso é uma característica dele. Acredito que o Guarani não pode ser jogado penso, tá? Mas você acha que o Helder hoje não vai ser tão utilizado pela esquerda como pode ser o Heitor pela direita? Exatamente, aí entra o quê? A tabela entre Derek e Reinaldo. E entra pelo lado Heitor
E Reinaldo? O Reinaldo hoje vai ficar com a língua de fora desse tamanho. Pra mim, as jogadas, ó, se vocês forem lembrar aí, em 2021, o Regis corria. Não, aí fazia a bola correr. Bruno Sávio pelo lado direito. O que acontecia? Ele pegava, recebia a bola. O Pablo, que era quando jogava de lateral, ele passava como uma flecha por ele, havia a tabela e normalmente o Pablo ele fazia o quê? Ele já levava a bola para o meio. E ali sempre tinha alguém ali para finalizar. Tinha o Regis, etc, etc. Então essa era a jogada característica do Guarani, né? O Bruno Sávio ele ficava colado na linha lateral e dava essa opção. É isso que o Guarani precisa. E o Matheus Bueno, ele tem que aprender a sair da marcação. Porque tudo que o meio-campista quer, tudo que o volante quer, quando o meia recebe a bola, ele dá aquela famosa, ele vira as costas. Cara, já era. É 2 jogadores em cima e você é obrigado a fazer o quê? Usar o Douglas Borges. Exato. Que hoje ele tem que ser a zona do agrião ao contrário, né? Tem que tirar a bola de lá. Não, esse negócio de jogada apoiada para. Mas é um problema, Albert, e até uma situação pra gente poder discutir. O Guarani jogou muito bem contra o Ituano justamente por isso, né? Escalou esses 3 jogadores mais marcadores, entre aspas. E o Ituano, quando tinha essa posse de bola, né, pressionava, tentava, botava volume, não conseguia recuperar, não conseguia criar, o Guarani retomava e assim, em dois momentos, né, de velocidade de transição, fez 2 gols, né, o primeiro e o terceiro, porque o segundo foi um belo gol de falta. Então acho que esse esquema favorece o jogo fora de casa pro Guarani, porque dentro de casa, como você tá falando, o Guarani perde poder de criação. Matheus Bueno ele é um ótimo passador, mas ele não cria jogadas, ele não tem essa... Cacuete. Não tem, apesar dele ter qualidade com a posse de bola, ele sabe proteger, não passa disso. Se você precisar do Matheus Bueno para ser um cara, para pisar na área, para ser um cara para criar um passe, para ser aquele penúltimo passe, o passe da assistência para o atacante chegar e fazer o gol, realmente vai ficar difícil. Então o que acontece? O Guarani joga muito lateral. Aí a bola vai pro lado... No caso do Heitor e hoje do Helder. Aquela bola transferida no corredor, transferida na ponta, tentando pegar um espaço nas costas do zagueiro. O que acontece? Ela bate e volta. A não ser que o Guarani consiga reter melhor essa bola no meio campo. O Santos fazendo uma marcação-pressão e a gente conseguir aproveitar a velocidade do Derek e também do Reinaldo. Em algum momento do jogo, se o Guarani não conseguir conectar bem essas jogadas, eu prevejo que aconteça o que aconteceu no jogo contra o Mirassol, que a gente não conseguiu passar do meio de campo em 20 minutos do segundo tempo. E outra coisa também, muito importante, é a movimentação dos homens de frente, né? O Guarani precisa dessa mobilidade, né? Você tem o Bruno Mendes, que ele vai ser um jogador que ele vai ficar na sobra. Ali ele vai segurar, ele é um jogador que ele vai segurar um zagueiro, isso aí é óbvio. Aí entra o quê? Aí entra a tríade do bem, né? Você tem que ter o Reinaldo conectado com o Derek, né, pelas pontas, e quem vir de trás, vai ter o Matheus Bueno, que ele é o, entre aspas aí, ele vai ser o homem que ele tem a qualidade no passe, ele ser esse homem surpresa, porque senão será uma presa fácil, a bola vai bater e voltar. Você tá jogando com uma equipe que vai ter 3 zagueiros e 5 homens no meio campo aí, né, jogando de ala, então ali... Provavelmente, ali você vai colocar o Derek pra ficar correndo atrás de ala, ali é você perder. Difícil, né? Você vai perder o jogo, ali você já entrou já perdendo, né? Então, o Guarani tem que saber, tem que sentir o momento, bolas em diagonais, né? Matheus Bueno, cair um pouquinho mais pelas pontas, o Camacho é o picador, né? O Camacho é o cara que ele vai, morde a sopra. Então você tem que ter esse balanço, né? Você tem que ter essa inteligência durante a partida. Porque querendo ou não, o Santos vai poder vir apertar tanto o importante é suportar a pressão e quando tiver a chance, não titubear, mandar a bola pra rede, assustar o adversário. O Guarani precisa disso, assustar o adversário. E só lembrando, né, que com retrospecto é totalmente desfavorável pra gente, né? Tabu, etc, né? Nós nessas últimas partidas aí conseguimos uma vitória e 2 empates, ou uma vitória, uma derrota e um empate. Mas assim, o Guarani tem que usar agora, porque assim, o Guarani tem que olhar primeiramente pra tabela e ver ali que você tá 4 pontos, né? E um pontinho aí é ideal. 3 então seria sensacional. Lembrando que eu bato nessa mesma tecla, 12 pontos. Precisamos conquistar 12 pontos. Isso mesmo, por que 12 pontos? Pensar primeiro na permanência e depois ver o que vai acontecer, né? E mais uma vez, o Guarani contra o Santos, o Guarani joga muito bem. Só tem esse pequeno, né, problema de 25 anos que não consegue vencer a equipe do Santos lá, que é uma equipe
muito qualificada. E você falando do retrospecto, né? Na última temporada, em 2023, o Guarani estreou perdendo para o Santo André por 1-0, todos se lembram. Na segunda rodada, quem foi o adversário do Guarani? Graças a Deus foi o Santos. Foi o Santos e o Guarani venceu pelo placar de 2-0. Você lembra quem fez os gols daquela partida? Giovanni Augusto guardou um de pênalti. Guardou um de pênalti. E quem foi o segundo gol? O segundo gol não lembro. Ah, será que você não vai lembrar? Não lembro. Foi um jogador que nunca foi criticado. Quem? Não lembro. Quem foi que fez? Eu lembro de Giovanni Augusto, de pênalti. E o outro gol foi do Nicolas Careca. Nossa. É verdade. No fim da partida ele saiu. Vamos ouvir o técnico Humberto Lousa. Sempre um jogo complicado, um jogo difícil. O Fábio chegou, tem organizado muito bem a equipe do Santos. É uma equipe que tem variação de jogo. Vai exigir da gente ali na questão defensiva uma atenção muito grande, principalmente que ele tenta estar largando a linha da defesa adversária, com o jogo combinado por dentro, muitas infiltrações também, os atletas atacando esse espaço para gerar mais dificuldade para o nosso sistema defensivo. Então orientamos os atletas para que a gente possa ter uma compactação maior, balançar as nossas linhas, eliminar esse jogo forte do Santos, tanto interno como pelos lados. E quando nós tivermos a bola, a gente não perdeu o nosso ímpeto ofensivo, né? A gente sabe que jogar aqui é preciso você também se impor, quando tiver a bola, gerar desconforto para a defesa adversária. É assim que a gente trabalhou, preparou essa equipe, mesmo com esses desfalques, jogadores de qualidade, jogadores que têm experiência, que infelizmente a gente não pode contar na partida de hoje, mas aqueles que entrarão, tenho certeza que irão fazer o seu melhor e nos ajudar a sair daqui com o objetivo alcançado. Tá aí, falou Humberto Louser. Pensando em ofertar aí, vamos ofertar, técnico Humberto Louser, a vitória para o torcedor bugrino, né? É isso, gostei daquilo que ele apresentou. Muito bem, falar do Campeonato Paulista que teve jogos mais cedo, jogos das 11 horas. O Novo Horizontino bateu o Corinthians pelo placar de 3-1 em plena Neoquímica Arena. 3 gols de Gênison. Abriu 3-0, né, a equipe do Tigre do Vale, né? E o Yuri Alberto diminuiu a contagem para a equipe do Corinthians. Quem diria, hein? 3 gols do Gênison, passou aqui pelo Guarani. O Yuri Alberto também? Então e o Yuri Alberto desencantou. A tarde do milagre. Pois é. Jogam no mesmo horário de Santos e Guarani o Ituano, né? Que enfrenta a equipe do Botafogo. O Ituano mal no campeonato. O Ituano é o terceiro colocado no grupo A. Apenas uma vitória, inclusive contra o Corinthians, e vem de 2 resultados negativos, né? A derrota para o Guarani pelo placar de 3-0. Continue assim. E na última rodada perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Então, confronto importante aí do Ituano contra o Botafogo. Botafogo do técnico português Paulo Gomes, que perdeu na estreia para o próprio Santos por 1-0 e depois não perdeu mais. Venceu o Água Santa em Diadema por 1-0, depois empatou com o RB Bragantino por 1-1 e na última rodada bateu o Santo André pelo placar de 1-0. E mais tarde, transmissão aqui dos canais Futebol Interior na seguidinha, hein? Jornada dupla nos canais Futebol Interior em parceria com a Rádio Valinhos FM 87.9, Ponte Preta e São Bernardo, com a equipe Ponte Pretana aqui dos canais Futebol Interior. Neste exato momento rola a Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, no confronto entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, jogo no segundo tempo. Temos 33 minutos da segunda etapa. Por enquanto, 0-0, jogo disputado lá no Mineirão. Dando uma passadinha em outros estaduais, Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa perdendo para o Volta Redonda pelo placar de 1-0 e o Boa Vista vencendo o Fluminense de Fernando Diniz pelo placar de 2-1. Campeonato Carioca também é destaque o clássico, né? O grande clássico entre Vasco e Flamengo. O jogo acontece logo mais às 19 horas. E encerrando a rodada, o Audax enfrenta o Bangu às 21h30. Campeonato Goiano, o Anápolis bateu a Aparecidense por 4-0. O Goiás joga nesse exato momento contra o Vila Nova. Rodada, um domingo de clássicos pelo futebol brasileiro. Um outro grande clássico também que rola nesse exato momento, o Paysandu e Remo. Paysandu e Remo, clássico Repá, que para a cidade de Belém, do estado do Pará inteiro, para com o clássico entre Paysandu e Remo. Campeonato Paulista A2, dá uma passadinha no Campeonato Paulista A2, jogos da sexta rodada. O Primavera perdeu em casa para o Noroeste, foi a estreia do técnico Roger. Ele já estreou? Já estreou bem, perdendo para a equipe do Noroeste por 2-1. O Juventus venceu o Capifariano por 1-0, Juventus que será treinado por Sérgio Soares a partir dos próximos dias.
Portuguesa Santista e Oeste ficaram no empate por 1-1. O Comercial, hein? Situação essa do Comercial. Perdeu para o São Bento em casa por 3-0. O 15 de Piracicaba ficou no empate em 0-0 diante do São José. O Taubaté, com 1 a menos, venceu o Linense em Lins pelo placar de 1-0. Velo Clube e Ferroviária ficaram no empate por 0-0. E o Monte Azul, num jogo espetacular, vencia o Rio Claro por 3-1. Foi buscar empate o Rio Claro 3-3. Classificação de momento do Campeonato Paulista 2. Tem o São José ainda líder com 14 pontos. Na segunda colocação, São Bento com 13. O Taubaté tem 12. Noroeste é o quarto com 11. Mesmo o número de pontos da Portuguesa Santista, que aparece em quinto com 11. Oeste com 9 pontos é o sexto colocado. Ferroviária aparece em sétimo com 8 pontos. E o Velo Clube com 8 pontos fecham o G8. Lá na zona de rebaixamento, por enquanto, Comercial e Monte Azul são as duas únicas equipes que ainda não venceram na competição. O Comercial tem 3 pontos, Ribeirão Preto, e o Monte Azul apenas 2 pontos. Campeonato Paulista A3. Ontem eu trouxe lá no canal da Federação Paulista a vitória do São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, diante do Grêmio Prudente por 3-1. Por conta desse resultado, o técnico Ademir Fezan foi mais um técnico do Campeonato Paulista A3, foi demitido. O Desportivo Brasil bateu o São Caetano por 1-0. O Sertãozinho, no primeiro jogo que fez sem o técnico Paulinho McLaren, goleou o União São João por 4-1. O Catanduva venceu mais uma. Que campanha do Catanduva, hein? 4 jogos, 4 vitórias. Estreando no Campeonato Paulista 3, o Catanduva bateu o RB Bragantino 2 em Bragança Paulista por 3-1. Lemense 1, Bandeirante 0, Itapirense 1, Rio Preto 1. O Marília venceu o União Suzano pelo placar de 2-0. E o Votuporanguense venceu a Matonense pelo placar de 2-0. Estes os jogos do Campeonato Paulista A3. Indo pra 4, hein? O Campeonato Paulista agora são 5 divisões. Série A1, A2, A3, A4 e a 5ª divisão, que agora a Bzinha, né? A tradicional Bzinha era a 4ª divisão até no passado, passou a ser a 5ª com a implementação do Paulista A4. Jogos deste final de semana, né? A rodada encerrou neste domingo. Independente e Barretos ficaram em 0-0. O Taquaritinga venceu o SCA Brasil por 1-0 em Taquaritinga. Rio Branco e Vossa em Americana 0-0. 15 de Chaú bateu o União Barbarense pelo placar de 1-0. Nacional da Comendador Souza empatou com o Penapolense pelo placar de 1-1. Audax, Osasco e Josense ficaram no empate de 0-0. O São Carlense goleou a América de São José do Rio Preto por 5-1. Jogando muita bola o Lobo da Central. E a Francana bateu o Jabaquara pelo placar de 2-0. Estes jogos do Campeonato Paulista A4. Pois não, Berti? Vou dar uma passadinha lá, hein? No Facebook, você que nos acompanha pela Rádio Valinhos FM 87,9 e também pelos canais Futebol Interior por todas. Nós estamos na multiplataformas. Canal de áudio, no Facebook, no YouTube. Só lembrando, hein? Quer mandar mensagem para ser aqui, né? Para você participar da nossa jornada esportiva? É fácil. Entre no YouTube e mande a sua mensagem que Lucas de Souza estará por lá e eu estarei. É isso mesmo, no Facebook. No velho, bom Facebook. E vou começar já, viu, galera? Vocês que estão aí, vamos começar aí, ó. Luiz Cláudio, Luiz Leal, mandando boa tarde, viu, Luiz Cláudio? Se espirrar, saúde. Maria Aparecida Adame, um beijo no seu coração, viu? Beijo, Maria. Boa tarde, Lucas e Albert, abraço. Vamos lá, Bugrão. Mone Fernandes. Lamentável ele colocar de novo o Matheus Bueno de meia armador e deixar 3 armadores no banco de reservas. Esse jogo ele não ganha, já era pra ele, ou a diretoria vai deixar acabar o campeonato para fazer isso. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Celso Bueno, 2-0 para o Peixe. Vira essa boca pra lá. E o Johnny Alves, 2-0 para o Peixinho. Pera só um minutinho. Vira essa boca pra lá. Não, é 2-0 pra nós hoje. Nós iremos ofertar a vitória para os torcedores do Guarani, Lucas Souza. Assim como o técnico Humberto Louser. E aqui no YouTube, seu Zé. Mandando aqui um Nossa José Mourinho Louser. Chamando o Humberto Louser de José Mourinho. Marcelo Borges, lá em Chapecó, abraçando a gente. Abraço a melhor equipe de transmissão, Albert e Lucas. Abraço, bom jogo. Aqui onde você escuta a melhor transmissão, nota 1000. Tamo junto, Marcelo Borges. Começando hoje também uma outra competição importante, ainda seguindo com os resultados do placar ao vivo. Todos os resultados dos campeonatos estaduais, regionais, de norte a sul do país, você acompanha no portal Futebol Interior, mais de 10 milhões e meio de acessos. Então você acompanha todos os estaduais, placar ao vivo atualizado em tempo real no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Ô Lucas, pois não, Albertinho? Uma informação rapidinha, né? Conforme as chuvas, né, em Santos,
Tem algumas imagens aí na internet aí, né? Depois vocês busquem, né? Mas o teto da Vila Belmiro desabou aí, uma parte dos torcedores, caiu uma parte ali conforme ali com as chuvas, né? Chuvas muito fortes lá em Santos. Vamos ver aí no horário do jogo se realmente a água vai vir com força. Mas nas redes já tem aí, já que numa parte do setor coberto, acabou caindo o teto. Então tomara aí que... Fica a preocupação para a segurança do torcedor, Mas né? parece, né, a vista aqui que a Vila Belmiro continua linda, hein? A questão do gramado, né, a estrutura da Vila Belmiro, realmente eu tive a oportunidade de fazer uma cobertura lá no passado, realmente é um ótimo estádio. Muito legal, você tem uma visão privilegiada do campo ali nas cabines de imprensa, realmente é muito bacana fazer jogo na Vila Belmiro. Agora existe essa preocupação, esse mês de janeiro é um mês, esse começo de ano na verdade, estamos no dia 4 de fevereiro, é um tempo de bastante chuva na região da Baixada Santista, mas a drenagem, né, do gramado da Vila Belmiro é muito bom, pelo jeito reúne aí condições de jogo para a partida de logo mais. Entretanto, todavia existe essa preocupação, né, da intensidade da chuva acabar mexendo um pouco a estrutura do estádio. E outra coisa, Lucas, se o campeonato terminasse agora, hoje teríamos 2 rebaixados. Adivinhe só quem são. Santo André com 2 pontos e o Corinthians com 3 pontos. Isso mesmo, se o campeonato terminasse agora, vamos acabar o campeonato agora, vamos começar outra coisa. O Corinthians com 3 pontos e o Santo André com 2. Então a vitória hoje do Guarani, até mesmo 1 ponto, né, para depois eu jogar dentro de casa, é muito importante. E já no banco de reservas, depois iremos passar os bancários, né? No lugar, né, do Mike, o Helder vai fazer sua estreia como titular. E no banco de reservas está o menino Vitinho, 17 anos. Estava na copinha, né? Exatamente, ele que vem já treinando com os profissionais, muito elogiado pelo técnico Humberto Louser. Ele está entre os bancários aí. Se caso alguma coisa acontecer com o Helder, tomara que não, temos aí o garoto Vitinho, de 17 anos, Lucas Souza. Perfeitamente, é a base do Guarani, que foi bem na copinha, apesar da eliminação ainda na segunda fase para o Corinthians, mas tinha o Corinthians pela frente, que foi só o campeão da competição. Talvez não fosse o Corinthians o adversário, o Guarani teria ido mais longe, porque fez realmente uma boa campanha. Foi o time que deu calor, né? Jogou nos pênaltis. Foi o único time que deu calor pro Corinthians, foi o Guarani. E é aquela, né? Não existe, vou bater nessa tecla, tá? Não existe, né, justiça no futebol, e o Guarani acabou não avançando de fase. Já pensou o Corinthians, né, sendo eliminado pelo Guarani? Né? E como foi, o Guarani saiu na frente, tomou empate, depois... Então, assim, o que foi apresentado hoje foi muito... apresentado na copinha foi muito legal. E tomara toda a sorte do mundo pro Vitinho também, né? Exatamente, para todos os jogadores, né, da base, né? Nós temos aí o Rafael também. Rafael que jogou o Campeonato Paulista o ano passado. Perfeito. E depois jogou parte do Brasileiro também. Exatamente, só que depois disso também foi ali, né? Foi preservado, entre aspas. Foi um dos destaques, né? Junto com o Theus, junto com o Vitinho. Então o Guarani tem, né, esse ano aqui parece ter uma safra boa. Agora é torcer para que os comandados, né, para que tenham um olhar diferente para os meninos da base, porque se você não tem, né, opções no mercado, você faz, normalmente você faz em casa. Algumas, né, lateral esquerdo é difícil você Aliás, achar, a posição de lateral no Brasil realmente é muito complicado. Eu penso assim, tá? Albert Cavalcante, tá? Eu penso assim, goleiro, lateral esquerdo e volante se forma em casa. Perfeitamente, falou Albert Cavalcante. As equipes daqui a pouquinho no gramado. Deixa eu falar da Copa do Nordeste rapidinho. Um dos maiores campeonatos regionais, se não o maior campeonato regional do Brasil, começando neste domingo, e neste horário jogam Altos e Vitória no Piauí, 0-0, e o Bahia, hein? Bahia Sport, um dos maiores clássicos do futebol nordestino, para muitos, o maior clássico do Nordeste. Por enquanto, 1-1, né? O jogo segue lá em Salvador. O Bahia fez 1-0 com o Tassiano, e a equipe do Sport empatou o jogo com o artilheiro Gustavo Coutinho, que estava no Atlético Goianiense até a temporada passada e foi reforçar o Sport. Pela Copa do Nordeste, ainda mais 2 jogos neste domingo às 19 horas. O ABC enfrenta o Maranhão, jogo em Natal, e a Juazeirense da Bahia enfrenta a equipe do Ceará. Albert Cavalcante, 17 horas mais 52 minutos em Campinas. Guarani definido! Escalado! E a equipe do Santos... definido. A arbitragem na pedra. Então vamos para a ficha técnica do jogo. Vamos conhecer as feras do espetáculo na voz de Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim.
Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direito, Heitor, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão, Léo Santos, o camisa número 3, e o Ryan, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Helder, o camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão, Anderson Leite, o camisa número 5, Camacho, o capitão, o 14, e ele, o cérebro pensante nessa partida, Matheus Bueno, camisa número 18. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, camisa número 20, Lewanderick, o camisa número 11, e ele, o matador Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan e Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Loser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Márcio Silva, Pedro Henrique, Vitinho, Lucas Araújo, Wenderson, Chay, Regis, Marlon, João Vitor e Pablo Tomás, Lucas de Souza. É o Guarani Futebol Clube, por enquanto, neste Campeonato Paulista, 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Guarani, por enquanto, neste Campeonato Paulista, marcou 5 gols e sofreu 4, tem 1 gol de saldo positivo, é o 4º colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, com apenas 4 pontos ganhos. Futebol interior. Santos, gol! E o Santos, o técnico Fábio Carilli. Vem definido, escalado assim. João Paulo, goleiro, camisa número 1. O trio, hein? O trio de zaga, Joaquim, o camisa número 6, Gil, camisa número 2 e João Schmidt, o camisa número 5. Os homens do meio campo do Santos, Otero, camisa número 7, Diego Pituco, camisa número 8 e Joani, o camisa número 10. Os alas do Santos, Adelan, camisa número 4 e Felipe Jonathan, camisa número 3. Os homens de frente do Santos, o Júlio Furqui, o camisa número 9 e Guilherme, o camisa número 11. Repeteco do Santos, João Paulo, Joaquim, Gil, João Schmidt, Otero, Diego Pituca, Joani, Anderlan e Felipe Jonathan. Júlio Furqui e Guilherme. Caso o técnico Fábio Carilli queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Diógenes, Salcão, Messias, Samuel, Rainer, Kevson, Nonato, Rincon, William Bigode, Marcelinho, Morelos e Pedrinho Lucas de Souza. É o Santos Futebol Clube, o Peixe da Vila Belmiro, em 4 jogos, 3 vitórias, apenas 1 derrota, 6 gols marcados, 3 sofridos. É o líder do Grupo A, que tem a Portuguesa na segunda colocação com 3 pontos, o Ituano com 3 e o Santo André com 2. O Santos que na última rodada bateu o Água Santa pelo placar de 1-0 lá na Arena Namar, em Diadema. Arbitragem. E quem apita a partida de hoje é ele, hein? João Vitor Gobi, com seus auxiliares, o número 1, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, e o auxiliar 2, Evandro de Melo Lima. O 4º árbitro é ele, Gustavo Holanda Souza. O árbitro de vídeo, na salinha da TI, Márcio Henrique de Góis. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe a nossa jornada, faça nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Vamos educar o algoritmo do YouTube, hein? Porque quando você curte, compartilha ou comenta, o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas para curtir este super jogo, curtir esta super transmissão. Gosta de uma transmissão raiz, transmissão com a paixão e que só o rádio pode dar, com todos os detalhes, com toda a emoção que só a transmissão do rádio pode dar a você nessa parceria sensacional com a Rádio Valinhos FM 87.9 e os canais Futebol Interior, trazendo neste ano de 2024 o Campeonato Paulista e também o Campeonato Brasileiro da Série B, hein? Série B garantido com a Rádio Valinhos FM 87.9. Série B, nós estaremos na Série B. É isso aí, então curta, compartilhe, comente, esteja conosco. Abraçando aqui Eduardo Toletino, boa transmissão, minha dupla favorita. Boa sorte ao Bugre, que vai surpreender na Vila Belmiro. Pra cima, Lucas e Albert, nosso querido repórter Eduardo Toletino também acompanhando. Tá voando, Eduardo Toletino. Sensacional. Doutor Arthur Eugênio Matias também acompanhando a nossa transmissão, doutor. Se espirrar, saúde, doutor Arthur Eugênio Matias também acompanhando a nossa transmissão. Nosso querido diretor geral aqui dos canais Futebol Interior. As equipes já perfiladas no gramado e eu aqui quero registrar, não uma reclamação, mas um toque para a assessoria do Santos,
Porque o camisa 10 colocaram na nossa ficha aqui, na escalação que chegou, o Juani, certo, Albert Cavalcante? O que aconteceu? Não, na verdade o Juani é o Juan Casares. Casares. É o Casares. Então Casares. beleza. Então beleza. É o Juani, tá certo. Perfeito. É o Juani Casares. Então ótimo. Tá ótimo. Mas poderia chegar como Casares, né? Que é o nome mais conhecido, que é o nome por qual, né, nós conhecemos o Casares, com passagens pelo Corinthians, com passagens pelo Atlético Mineiro. É o camisa 10 desse time do técnico Fábio Carille, que vem para mais uma jornada, vem para sua segunda passagem aí à frente da equipe do Santos. E, por enquanto, começou bem, 3 vitórias e 1 derrota diante do Palmeiras lá no Allianz Parque. Jogando em casa, né, neste campeonato paulista, a equipe do Santos, por enquanto, realizou 2 jogos. Venceu a Ponte Preta pelo placar de 3-1, na verdade jogou só contra a Ponte Preta, venceu pelo placar de 3-1, faz o seu segundo jogo em casa neste Campeonato Paulista, a equipe do Santos, que venceu o Botafogo na estreia por 1-0, perdeu para o Palmeiras por 2-1 na terceira rodada, bateu a Ponte na segunda rodada por 3-1 e na última rodada venceu o Água Santa no finalzinho, na reta final do jogo, um gol do Joaquim pelo alto. A gente já chamou a atenção dessa jogada, né, dessa bola aérea ofensiva da equipe do Santos, que é muito forte. O Joaquim, zagueiro, bom na bola aérea. O Gil, ex-Corinthians também, ótimo na bola aérea. Casares bate bem na bola. O Otero, principalmente, é um especialista em bolas paradas. Então, é algo pro Guarani ter muito cuidado essa bola parada ofensiva. E, claro, né, evitar a todo custo algo que o Guarani gosta bastante de fazer, que é falta à próxima área, Albertinho. Exatamente. E aqueles escanteios bobos, né? Por isso que aquela jogada apoiada hoje tem que ser abolida. Não pode, o Guarani não pode. Acho que o recurso de você recuar, né, para o goleiro, assim, no último dos casos, quando vira uma prática, né, que toda vez olhou pra frente, não tem a movimentação, por isso que é muito importante o Guarani ter essa movimentação. Os homens de frente, né, os homens no meio campo, por mais que sejam volantes, você tem jogadores que têm qualidade. Eu cito aqui o Matheus Bueno, até mesmo o Camacho. O Camacho é fora da curva. O Camacho é um jogador que vem numa prateleira de Série A, muito tempo Série A. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, né? Ele foi campeão paulista pelo Corinthians, acabou caindo com a equipe do Santos, né? Onde o Santos fez a famosa limpa, né? O Lucas Lima, né? Lucas Lima, ele foi emprestado para a equipe do Sport. Ele que jogou em 2013 lá, quando ele ainda não era conhecido. E o Santos faz uma prática que eu acho horrível, né? Pagar metade do salário do jogador. Você quer o jogador? 60%. Né? Você quer o jogador, meu amigo? Lucas Lima ganha 350 mil reais. O Sport vai pagar 210 mil. Então, você quer o jogador, meu amigo? Ele vale tanto, paga tanto, vai com Deus e boa sorte, né? Então, e o Santos aí vai nessa nova reformulação, pensando, obviamente, na Série B, né? O pensamento de todos, né, da equipe dos mandatários do Santos, que o Santos é só uma passagem, né? Caiu, subiu né? Mas nós sabemos muito bem que a Série B não é assim. As pedras são bem maiores do que muitos imaginam, né? Nós vemos algumas equipes só vê a pontinha do iceberg, mas não olha lá embaixo, né? Então, os times da Série B são encardidos, né? O Guarani teve a oportunidade, né, agora em 2023 de subir, 2021 também, acabou perdendo por essas pedrinhas, né? O maior adversário do Guarani nessa temporada, né, de que passou 2023 é o próprio Guarani. E vamos agora aguardar aí que o técnico Humberto Loser ele possa ofertar o que ele tem de melhor, porque o Guarani precisa da vitória. Isso é fato. Por mim, o Guarani ganhava os 12 jogos. Né? O Guarani jogar, né? O Campeonato Paulista, ele ganhasse os 12 jogos, os 50 jogos que ele tem na temporada. Mas como não assim, então, qual é o modo que o Guarani... Qual o critério do Guarani hoje? O que o Guarani quer? O Guarani é um time ativo, proativo? O Guarani... Pela escalação do Loser, é um time que vai... jogar de forma mais reativa, né? Vai tentar esperar um pouco mais a equipe do Santos antes de sair. Pelo menos foi o que mostrou contra o Ituano, jogo taticamente bom. O problema é quando você joga em casa contra equipes que fazem a mesma coisa. Trila o apito, o árbitro apita, João Vitor Gobi. Tá rolando, tá valendo, bola rolando na Vila Belmiro. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo, curtir a primeira etapa de Santos e Guarani. É clássico paulista, 25 anos de tabu em jogo. Mas pra cima, Guarani, com arco e flecha na mão, Bugre. Bravo, Bugre Guerreiro em campo. A bola sobe e desce e cai no campo de ataque da equipe do Guarani. O toque de cabeça do Helder no seu primeiro contato no jogo. A bola vai pela linha de lado. Lateral pra equipe do Santos, campo de defesa. Vem para balançar a esqueleto aqui o camisa número 4, Aderlan, ex-jogador do
do RB Bragantino, tava lá no RB Bragantino, o Aderlan, a arbitragem do João Vitor Gobi, na verdade apontou uma falta do próprio Helder em cima do jogador do Santos, a primeira falta do jogo, com menos de 1 minuto de partida. Trabalho de bola da equipe do Santos, Gil, ex-jogador do Corinthians, mais à frente com o capitão Diogo Pituca, ele volta a jogada com Gil, despacha, manda pra frente, a bola de graça. Deixar a bola no Gil é isso aí, é bola pro mato que o jogo é de campeonato, Albertinho. Ah, que bom, né, que tomara que ele esteja assim, né, faz o gol contra pra nós também, Gil, estamos precisando. E lá vem o Bruno Mendes pra cima dele. Vem Bruno Mendes de cabeça pra Matheus Bueno, foi pro chão, João Vitor Gobi mandou seguir, resposta do Guarani, Reinaldo bota na frente, aparece Felipe Jonathan, corta, manda a bola pela linha de fundo. O Joaquim e o Gil podem ser ótimos na bola aérea, mas quando o assunto é jogar pelo chão, olha, se o Guarani se pressionar, entrega, Albertinho. Pelo lado esquerdo ali, o Gil e o Joaquim acabaram se atrapalhando, achei que foi falta no Matheus Bueno, né, por baixo. O famoso calço, mas a bola acabou sobrando pro Reinaldo. Reinaldo, ele entra dentro da grande área. Ali o corte providencial da equipe do Santos. O primeiro escanteio pelo lado esquerdo. Quem sabe agora, Quem sabe na bola parada, Reinaldo na bola capricha, Reinaldo. Capricha, que é o primeiro gaveta da tarde. Em plena Vila Belmiro. Torcida jovem do Peixe colocou a faixa ao contrário. Tá em protesto contra o time. Vem levantamento, a bola na boca da botija, sobe, a defesa tira. Tem rebote dentro do tumulto, toca de cabeça pro meio. Derek dominou, limpou, perna esquerda, bateu, espalma, João Paulo! Espetacular, João Paulo salva a pátria do Peixe. No levantamento perigoso, a bola ficou pererecando dentro da área. Derek limpa pra perna esquerda, que a boa bate no cantinho. João Paulo faz grande defesa, escanteio pro Bugre. Tem mais pressão do Guarani. Reinaldo com a sua perna direita mágica vai mandar essa bola cheia de rosca, cheia de azeite dentro do tumulto. Levantou, a bola vem fechada, sobe, Gil tira. A bola sobe e desce, Camacho, ex-jogador do Santos, tocou pra dentro do tumulto, brigou lá em cima, Léo Santos foi desarmado na H. O Guarani vem pra cima, o Guarani amassa o time do Santos na sequência, falta lá pelo lado esquerdo, Albertinho. 2 escanteios seguidos, o segundo agora foi maravilhoso, hein? Ele, Reinaldinho Gaúcho, mandou a bola lá no meio do tumulto. A zaga do Santos tirou mal, a bola ganhou altura, mas não ganhou distância. Ali a bola caiu pra ele, hein? Derek, ele pegou, dominou e fingiu que ia bater com a direita, hein? Ele jogou pra perna esquerda e bateu no cantinho do goleiro João Paulo, que já vai tirando os seus milagres da cartola. Quase, o Guarani faz o primeiro gol, segue na Vila Belmiro. Santos 0, Guarani também 0. A informação para Café Canecão. Recuperação de bola da equipe do Santos, quem domina a parada é Rômulo Otero, venezuelano bom de bola. Ele volta a jogada na linha de defesa com Gil, deixou de lado com camisa número 6, Joaquim soltou essa pelota com Felipe Jonathan, se livrou da marcação, foi embora. Deixou ali pelo meio, Casares derrubado, falta marcada, jogo parado, derrubado, camisa 10 do Santos aí, Albertinho. Do círculo central, né? O Santos vai tentando sair, né? Assustou o Santos, hein? E ali o Reinaldo, ali o Otero, né? Ele pegou ali, dominou a bola, ele foi dar uma chaleirinha, acabou tomando uma pegada por baixo. Falta marcada, segue na Vila Belmiro, 0-0. Recuperação de bola no campo de defesa, Gil deixa a jogada com Joaquim na quarta zaga, abre jogada na ponta esquerda com Felipe Jonathan, domina, encara a marcação ali do Reinaldo, despacha, manda pra frente, joga a pelota no corredor buscando o Casares, tá esperto Léo Santos, desarma a cara feia ali pro Casares, manda pra frente com seriedade, a bola sobe, desce e volta na metade do campo, domina a parada Guilherme, tem habilidade, esticou na ponta esquerda pra Casares, atenção, levantou na boca da botija, fechou o Julio Furque, tira a defesa, voltou pro Otero, ele bate bem, tentou ajeitar na ponta direita, tira a defesa, rebote e volta, é de Diego Pituca voltou pro camisa número 5, ali do João Schmidt tentou o passe no comando, tira a defesa, rebote e volta da equipe do Santos, Felipe Jonathan levantou, ela vem alta, passa pelo Julio Furque, passa ali pelo argentino, vai saindo pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando Aparecido Alves, mandando aqui pra cima Peixão e o Yuri Felipe. Grande Yuri, tamo junto. Ouvindo meu Santos com a narração desse monstro Lucas de Souza. Tamo junto, Yuri. Vem Peixe, bola com o Julio Furque, tentou passe pra Casares, passe errado, Léo Santos rebate, rebote volta Rayan na quarta zaga, esticou na ponta esquerda com Helder, primeiro jogo com a camisa do Guarani, deixou no corredor para Derek tentou a devolução de letra, passe errado, bola de graça pra equipe do Santos, que reposiciona a bola, vai saindo no campo de ataque intermediária ofensiva, vem pra cobrança do manejo Aderlan espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, João Schmidt se aproxima dele, Casares também,
Ainda o Peixe com a posse da bola. Lançamento lá do Aderlan no comando de ataque. Julio Furque é grandalhão, voltou pra Pituca de primeira jogada com Casares. Casares domina na ponta esquerda pra Guilherme. Guilherme bico da grande área, atenção, botou na frente, linha de fundo, tentou cruzamento, a bola bate na marcação. Bate na marcação, sobe e desce, vai. Saindo pra linha de fundo, teve sorte o Guarani. A bola bateu no Guilherme, voltou de graça ali pro Heitor que manda pra frente. Não tem ninguém de verde, domina a parada tranquilo, favorável Gil. Sozinho no gramado, ele solta a bola na ponta esquerda com Felipe Jonathan. Felipe Jonathan domina, ameaça jogar mais à frente e volta o lance com Gil. Gil, 5 minutos no relógio, 0-0. O jogo é bom, o jogo é tenso. Vem a equipe do Santos, bola com Aderlan. Aderlan, lançamento longo, afasta do jeito que dá o Helder. Mandou pra trás a pelota, quase que dá pro Júlio Furque dominar. Recuperação de bola do Guarani. Passe ali do Anderson Leite pra Bruno Mendes. Acelera a jogada na ponta direita com o Reinaldo. Tira um pouco a velocidade do lance e volta a jogada com o Anderson Leite. Anderson Leite da direita pra esquerda, deixou pra Camacho. Volta o lance. Volta o ex-jogador do Peixe, Camacho. Bola com Rayan. Rayan pra Camacho. Camisa 14 do Guarani. Domina, pede pra alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência, ele volta o lance. Volta a jogada, volta o lance lá na ponta esquerda, campo de defesa. Vai lá, Albertinho. Isso aí que o Camacho tá fazendo, né? Ele ergueu os braços, ele recebeu no campo de defesa. Tem que se movimentar. A equipe do Guarani tem que se movimentar, porque nós olhando assim, o Santos tá prontinho pra dar o bote. O Santos, ele explora muito bem, né, o seu lado, né, seu lado direito e também o lado esquerdo, querendo abrir a defesa do Guarani, que está bem postada. Só que quando o Guarani tem a bola no pé, os jogadores do Bugre precisam se movimentar. E lá vem o Bugrão. Vem Bugrão lá pela esquerda, vinha, foi derrubado lá o Helder, a arbitragem não marca nada, lateral bola para a equipe do Santos, campo de defesa. Rolando nesse exato momento, penalidades máximas no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Placar ao vivo informando nos canais de futebol interior. Por enquanto, 2-2 nos pênaltis, no tempo normal, 0-0 jogo no Mineirão, a Supercopa do Brasil, este ano carinhosamente chamada de Supercopa Rei. Recuperação de bola do Guarani, campo de defesa, manda pra frente Helder, a bola sobe, desce e volta na metade do campo, Otero, fatiada do Otero, da direita pra esquerda, achou Guilherme, Guilherme domina, engata a primeira, segunda marcha, parte pra cima da marcação, avança no terreno, avança no gramado, deixou de lado pra Felipe Jonathan, chama a jogada pelo meio com Casares, Casares 2 toques na bola, volta o lance com Joaquim, Joaquim gira o corpo pro lado direito, abre jogada na ponta com Aderlan, Aderlan domina, tá marcada por 3, achou pelo meio o camisa número 5 da equipe do Peixe, o João Schmidt para Casares, esticou na ponta esquerda, bom passe para Guilherme, 2 em cima dele, encara a marcação do Reinaldo e também do Heitor, volta o lance para Felipe Jonathan, chamou a jogada ali pelo meio com o João Schmidt, devolveu para Guilherme, olhou para dentro do tumulto, ameaçou, levantou na boca da botija, tira para trás o Léo Santos, vai sobrar lá dentro o Julio Furque, aparece Helder, afasta o perigo, completa o serviço, manda a bola pela linha de lado, furou ali um taco. Se fosse no taco, era uma pra trás ali, espirrou o taco do zagueirão do Guarani, Albertinho. A bola veio, né, pingou na frente do zagueirão do Guarani, acabou batendo com efeito, mas eu fiquei esperando ali o Douglas Borges sair ali pra parar a jogada. Ele não aparou, a bola saiu, né, a bola foi saindo do controle dos jogadores do Guarani, e ali o Helder, né, cara de mal, mandou a bola pela linha lateral, segue na Vila Belmiro. Santos 0, Guarani também 0. A informação para o Café Canecão. Lançamento do João Schmidt. Tá tranquilo, tá favorável, tá fácil lá pro goleirão Douglas Borges. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Lançamento longo do Douglas Borges, a bola volta de graça no campo de defesa do Peixe. Felipe Jonathan domina, se livrou da marcação do Bruno Mendes. Também do Reinaldo, evita a saída, vai embora o Santos. Bola com Guilherme na intermediária, campo ofensivo, fez o giro, encara a marcação do Anderson Leite, tá marcado, volta o lance. Volta o lance no campo de defesa, quem domina a parada é o camisa meia dúzia, Joaquim. Joaquim, quarto zagueiro, joga com a camisa número 6. É um detalhe nesse time do Santos, a numeração da equipe do Peixe. O Aderlan joga com a 4, mas é lateral pela direita. E o Felipe Jonathan joga com a 3, mas é lateral esquerdo. Os zagueiros jogando com o número como se fosse de lateral. E os laterais jogando como se fossem, pelo menos na numeração, é zagueiro. E o Santos sempre foi assim, desde a década de 70, 80. O Arthur Eugênio Matias trouxe pra gente a informação, né? A seleção de Santos e Guarani com jogadores formados, né? Por esses atletas que jogaram na década de 70 e 80. E desde aquela época, né, Albert? O lateral esquerdo jogava com a 3 e o lateral direito com a 4. E os dois zagueiros de área jogando com a 2 e com a 6, que geralmente são números dos laterais. E falando, né, em lateral, capitão é hoje, hein? Hoje é aniversário do capitão. O capitão fazendo mais um ano de vida. Ele foi um dos campeões, um dos heróis
do Campeonato Brasileiro 78. Lá vem o Santos. Vem o Santos, bola esticada, Aderlan, cruzamento, a meia altura, tá tranquilo pro Helder. Domina, tenta sair jogando, tá marcado, manda pra frente, Matheus Bueno tentou domínio, foi derrubado pelo João Schmidt, falta. Falta marcada, jogo parado, falta pra equipe do Guarani no campo de defesa. Abraçando aqui minha querida esposa, Lohane Santos, acompanhando a nossa transmissão. Um beijo pra você, meu amor, tá sempre acompanhando as nossas jornadas esportivas aqui nos canais Futebol Interior, em parceria com a Rádio Valinhos FM 87.9. Na seguidinha tem a Ponte Preta enfrentando o São Bernardo e você curtindo, compartilhando, acompanhando jornada dupla nos canais Futebol Interior. Lucas, vai lá, Albertinho. E aqui no Facebook, né, o Luiz Cláudio mandando um boa tarde, o Maria Aparecida Dami, o Romão Savreda, boa noite, vamos lá, Guarani 2-0, o Jean Mila, boa noite, equipe do FI, 2-0 pro Santos. Jean Mila, pelo amor de Deus, né, o Jean, ele é o meu gerente, né, Jean, vai dormir, vai, é 2-0 pra nós, tá bom? Assim espero, né, que o Guarani possa performar da melhor forma possível. O Guarani que ultimamente vem sofrendo, principalmente quando joga contra equipes que não conseguem, né, que não deixam, quando o Guarani tem que propor o jogo, o Guarani sofre. Estamos vendo aí nesses 10, 11 minutos do primeiro tempo, o Guarani, ele sendo mais reativo, né, o Santos mais com a bola, o Guarani trabalhando de forma mais pausada, né, o Guarani vai picando o jogo, que é a melhor coisa que faz, né? Que lembrando que a equipe do Santos é uma equipe muito qualificada, e o Guarani vai tendo esse trabalho, né? Vai tendo esse cuidado de chegar somente na boa, e nós estamos vendo ali que o Bruno Mendes hoje, do jeito, vai morrer de fome, porque ele está encaixotado na zaga do Santos. Lucas de Souza. Tiro de meta em favor do Peixe, sai jogando pelo lado direito, o campo de defesa, quem domina a parada é Gil, estica a jogada na ponta, faz a jogada com a Aderlan domina, cabeça erguida, tenta fazer a jogada, manda pra frente, a bola sobe, desce e volta pra equipe do Santos no campo, na linha intermediária do gramado, recuperação de bola da equipe do Guarani, tira a jogada, a defesa bugrina, a bola vai pela linha de lado, mais um lateral pra equipe do Santos no campo de defesa. Você curtindo, compartilhando, acompanhando a nossa transmissão, 12 minutos e meio desta primeira etapa, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, é o Campeonato Paulista, é o Paulistão 2024, por enquanto 0-0, equipe do Santos contra a equipe do Guarani. Tivemos um pequeno probleminha de sinal, a equipe geradora de imagens, né, que tem sido bastante criticada recentemente por conta de alguns probleminhas na transmissão. Teve na primeira rodada, inclusive no jogo do Palmeiras contra a equipe do Novo Horizontino, o gol marcado aí, um dos gols do jogo não foi registrado, né? Gerou muita polêmica. São essas novas maneiras de transmitir, são essas novas formas de transmissão. A galera vai se acostumando, e para quem narra no pique do rádio, para quem narra via plataformas de rádio, jogo off-tube, a galera vai tentando se acostumar da melhor forma, Albertinho. E sabe o que é o legal de tudo? O Reinaldo teve a jogada pelo lado direito, ele fez o cruzamento, ali apareceu o Anderson Leite, olha só, o Anderson Leite apareceu, né, como homem de surpresa, bateu cruzado, quase, o Guarani abre o marcador, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão de novo, bola esticada da direita pra esquerda, Derek engata a primeira, segunda marcha, lá vem Bugrão, Derek soltou na ponta pro Helder, passe errado, afasta a defesa do Santos, numa jogada esticada lá pelo lado esquerdo, na velocidade o Derek tentou o passe, o Helder acabou não alcançando a bola, porque o passe do Derek não foi bom. 13 minutos no relógio, vem mais Guarani, tabela dentro da área, Bruno Mendes dominou, limpou, pintou o gol do Guarani, afasta a defesa, tem rebote, dominou, Anderson Leite, pé direito, uma bomba, ela passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo na jogada do Heitor, tiro de meta para a equipe do Santos aí, Albertinho. O Santos ataca, o Guarani contra-ataca, e como nós estamos falando, né, o Guarani precisa ter ali, né, saber, né, sentir o momento do jogo. O Santos, quando vem pra cima, o Guarani se defende muito bem, e quando sair, tem que sair assim, apertando e martelando. Tem que mostrar para a equipe santista, né, que aqui também estamos. Viemos pra jogar. E quando vem o Bugrão de novo. Vem Bugrão de novo, bola solta pela ponta direita, quem sabe agora Reinaldo bota na frente. Bota na frente, derrubada, é falta. Deu tiro de meta. Ou deu tiro de meta? Deu tiro de meta. Tive clara impressão do árbitro ter apontado ali a falta em cima do Reinaldo, Albertinho, mas não deu nada, segue o jogo. O Reinaldo foi fazer o rabisco, né? O Guarani mais uma vez, né? Troca de passes, a bola foi ligação direta do meio para o ataque, ali pelo lado direito. Reinaldinho Gaúcho, ele recebeu, tinha dois jogadores do Santos, né? Pelo lado direito, né? E acabou ali tomando o famoso tranco, mas ali o juizão entendeu que o Reinaldo tocou a bola por último.
Tiro de meta cobrado pro Santos, segue na Vila Belmiro, 0-0. 0-0, vem mais Guarani, toca de cabeça ali pelo meio do Heitor, brigou Bruno Mendes, ficou reclamando uma jogada de pé alto ali do João Schmidt, a jogada segue e sai jogando o Santos lá pelo lado esquerdo, 15 minutos, 15 passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, quinta rodada do Paulistão 2024, por enquanto na Vila Belmiro, 0-0, 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, acabou a Supercopa do Brasil, São Paulo Futebol Clube bate o Palmeiras nos pênaltis, primeiro título de Thiago Carpini, no comando do Tricolor Paulista. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Trabalha de bola do time do Santos, quarta zaga, domina Joaquim, volta o lance lá com o goleirão João Paulo. João Paulo domina dentro da sua grande área, pede pra alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. As linhas de ataque do Guarani vão subindo, as linhas ofensivas do Bugrão vão marcando a saída de bola do Peixe que tem dificuldade. Guarani melhor no jogo e vem de novo com Bruno Mendes pro Anderson Leite, dominou, girou pra cima da marcação do João Schmidt, deixou o João Schmidt pra trás, ainda Anderson Leite carrega no gramado, avança no terreno, rebobina a fita, volta a jogada com o Rayan foi obrigado a jogar mais atrás novamente com o Anderson Leite na linha que divide o gramado, soltou pela ponta direita com o Léo Santos, foi embora o camisa 3, daí para Heitor, de primeira pelo meio, a tentativa de passe buscando o Camacho, passe errado, recuperação de bola do Santos, Julio Furque toma, tenta puxar contra-golpe, perde uma, duas vezes, conseguiu ganhar no peito na rasa, deixou para Guilherme, vem Peixe, vem com o Guilherme, domina, faz o giro, se livra da marcação do Reinaldo, ainda Guilherme, puxa a tabela curta, bom passe do Pituca na ponta esquerda com Casares outra vez com o capitão da equipe do Santos, Diego Pituca, atrás por dentro, volta o lance, volta a jogada com Felipe Jonathan estica a jogada no corredor para Casares para Pituca, tá esperto por ali o baixinho Heitor, manda a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Santos lá pela ponta esquerda, o Guarani enfrentando o Santos de igual para igual, já teve uma grande chance com o Derek, outra boa chegada com o Anderson Leite, o Guarani vai para cima, vai lá Albert. E o detalhe é 63% de posse de bola para a equipe, 62% de posse de bola para a equipe do Santos e 38% para o Guarani, mas o que interessa é a bola na rede e chances criadas, concorda comigo? Então, isso aí, o Santos pode ficar com 80% de posse de bola. Exatamente, 3 finalizações do Guarani, então o Guarani tá jogando aquele, né? O PP, passe do Camacho pro Bruno Mendes, derrubado, falta! Toma, Joaquim. Falta marcada, jogo parado e o primeiro canário amarelo cantou no jogo, Alberti. Toma, Joaquim, ali, é aquela, né? Presta atenção, Joaquim, o campo está molhado, é lógico, a Vila Belmiro está um tapete, né? Ali o Bruno Mendes, ali dentro do círculo central, ele foi tentar já ligar o contra-ataque. Ele recebeu a bola de costa e já foi virando o corpo, ali o camisa número 6, hein? O Joaquim chegou no carrinho, acabou pegando o tornozelo do jogador nosso, o Bruno Haaland Mendes, cartão amarelo, primeiro cartão amarelo da partida. Eu vou falar pra você, hein? Ele tá ali no chão ali, né? Tá reclamando de dores, mas foi uma pegada, e o campo molhado, ele veio escorregando, uma pegada forte, viu, Lucas de Souza? Até a caneleira ele tirou pra mostrar pro árbitro, só amarelo, eu queria um vermelho, só amarelo, não, ele só deu amarelo, falta marcada, 18 minutos do primeiro tempo, segue da Vila Belmiro, Santos 0, Guarani também 0. 18 minutos e meio no relógio, falta pra equipe do Guarani, uma falta frontal, tá de longe, é bem verdade, mas é uma falta que pode levar a perigo, o torcedor do Guarani começa a esfregar as mãos, porque é uma falta frontal, uma falta aquela que pode vir uma bola venenosa, aquela que quica dentro da área para enganar o goleiro. João Paulo preocupado, arma sua barreira com 2 jogadores, vem comigo nação bugrina, Reinaldo na bola, Reinaldo camisa 20 para quem sabe botar essa bola dentro do tumulto, jogadores do Guarani na linha da entrada da grande área, quem sabe agora, mas aí para bater direto meio difícil, hein? Tem que mandar, que jogar com carinho essa bola dentro da área, Reinaldo fatiou, levantou na boca da botija, sobe, a defesa tira João Schmidt, rebote de Reinaldo, toca a bola, insiste o Guarani, tira a defesa mais uma vez, João Schmidt tira, rebote de Otero, meio tapa na bola, achou Casares e tome contra-golpe do Peixe, vem com o Casares domina, carrega no gramado, avança no terreno, levantou pra Guilherme, dominou dentro da área, abriu na perna direita, bateu, pega Douglas Borges, tem rebote de Julio Furque, a bola vai entrando, gaveta! Parou. O juiz deu falta, o jogo tá parado, falta marcada, falta do Diego Pituca, Alberti. Então, né, vamos lá, né, tudo começou com a origem do lance, como diria o outro, começou com uma falta, lá de longe. O Reinaldo, ele foi colocar a bola dentro da grande área. Eu penso, né, que você tem os jogadores, né,
grandes jogadores dentro da grande área, mas é o seguinte, se E os caso a jogadores bola é do Santos batida... ficaram pedindo um toque de mão, hein? Exatamente, mas agora o Douglas Borges também, hein? Mão de manteiga agora, hein? Acabou escorregando ali. E o legal que é o seguinte, né? Foi marcada a falta. Mas foi marcada a falta no começo da jogada. Graças a Deus. Furque empurrou o Ryan. Graças a Deus. E por isso a arbitragem parou o jogo, deu falta. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Sai jogando a equipe do Santos com a Aderlan aí pra João Paulo, tá marcado, manda pra frente, o Guarani sobe as linhas, o Peixe não quer nem saber de jogar apoiado, manda pra frente, mas aí consegue a recuperação, João Schmidt esticou a jogada pra Guilherme, o passe forte demais. Forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. E aí esse lance, né, que foi impugnado, né, que seria o primeiro gol da partida, tudo começou, né, daquela falta. O Reinaldo foi bater aquela falta, jogar aquela bola chuveirada dentro da grande área, e ali você tem que pensar o seguinte, se caso a bola bater e voltar, vai pegar seu time totalmente desguarnecido. E ali, pra mim, faltou ali a famosa cacuete dos jogadores, né? Ali encosta mais, pra que mandar essa bola alçada? Você não vai ganhar nada. Quantos gols de cabeça você vê no campeonato? Então, eu me lembro daquele o chute do quem foi? Não foi o João Vitor, né? Que acabou, foi o Lucas Araújo. Lucas Araújo. Então, cara, quantos gols você fez de lá? Então para, né? Você tem uma equipe qualificada como o Santos, trabalha a bola, né? Cansa o adversário, porque agora, depois desse lance aí, ó, que o gol foi impugnado, marcado falta, ali agora o Santos ele começa a colocar suas asinhas de fora. Por mais que o Santos tenha a posse de bola, mas mentalmente o Guarani está bem maior do que o Santos na partida. E vem de novo o Santos, bola com o Otero. Otero chama a tabela curta com o Diego Pituca, prefere o passe mais atrás com a Aderlan. Aderlan gira o corpo para trás, volta o lance na zaga central com Gil. Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. 2 toques na bola, deixou ali com camisa número 62, Joaquim. Volta com Gil, ex-jogador do Corinthians. Cabeça erguida do zagueiro do Santos, chama a tabela curta lá pelo meio com o Otero. Otero para Gil, Gil volta a jogada no campo de defesa. Volta o lance lá com o Joaquim. Vai lá, Albert. Eu tenho 72 aqui no Facebook. 72 no Facebook. Vamos lá, família, vambora. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Santos e Guarani, clássico do futebol paulista. Jogaço de bola pra você aqui nos canais Futebol Interior. E vem Peixe, bola com Diego Pituca, esticou na ponta direita pra Aderlan. Aderlan domina, chama a tabela com o capitão do Santos, dá certo o lance, Aderlan, linha de fundo, cruzamento, a bola passa por todo mundo, chegou no Guilherme dentro da área, dominou, trouxe por dentro, abriu na perna esquerda, bateu, ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Mais uma boa chegada, mais um remate do Guilherme aí, Albertinho. E o problema é ele, né? Ali pelo lado, a ponta, né? As pontas. O Santos começa agora, né? Usar seu poder ofensivo, começa a largar mais a equipe, o jogo, e o Guarani não consegue sair. Já começou com a famosa jogada apoiada. Esse é o problema. A primeira pressãozinha que tem, o Guarani começa a jogada apoiada. Quebra a bola na frente, você tem 2 atacantes. Um escora e o outro vem de trás. Não adianta você querer chamar uma equipe como o Santos pra cima. É errado. Contra o Mirassol foi a mesma coisa. Lembra a jogada lá atrás? Ryan tocou pro Camacho. O Camacho acabou parando a bola para o Danielzinho. Danielzinho achou o Chico Kim lá dentro, que acabou tocando a bola pro número 49, que toda vez esqueço o nome dele. O De La Torre. De La Torre. Então teve toda essa sequência. Vamos parar com isso. A bola, a zona de perigo, não se brinca com a bola. Tira daí. É lá na frente, Lucas de Souza. É isso aí. Essa jogada apoiada num jogo como esse contra aí, o Santos na Vila Belmiro é complicado. Tem falta o Santos de novo, falta na intermediária, campo ofensivo, falta pro Peixe, falta para o Santos, falta para a equipe do Santos lá na intermediária, campo ofensivo, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 24 minutos da primeira etapa, falta para a equipe do Santos, falta que pode levar perigo porque o Santos tem ele, Rômulo Otero, pega fácil na bola com uma qualidade impressionante, o tal do Rômulo Otero chuta bem e de qualquer distância, hein? É uma falta da intermediária, mas ele costuma mandar direto. Se ele sentir que tá num momento legal, ele pode mandar mesmo da intermediária uma bomba pra dentro do gol, uma bomba pra cima do Douglas Borges aí, Albertinho. A primeira bomba que o Douglas Borges tomou, né, ele pegou, fez a defesa parcialmente, né, acabou escapando a bola e ali surgiu o lance do gol impugnado da equipe do Santos. Agora tem que, né, segurar aí, Douglas Borges, que a Nossa Senhora do Brinco de Ouro esteja com você, porque lá vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso, apenas um homem na barreira, vai encostando agora o Helder, falta pro Santos, Rômulo Otero na bola.
O venezuelano bate bem na criança, bate bem na pelota e vem direto, vem na corridinha, pé direito, chute direto, a bola sobe. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, 24, quase 25 deste primeiro tempo passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, estádio Vila Belmiro, em Santos, na Baixada Santista, pouco espetáculo. Por enquanto, 0 pra lá, 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Paulista mais cedo hoje. A equipe do Corinthians perdeu em casa para o Novo Horizontino pelo placar de 3-1. 3 gols de Gênison. E também o RB Bragantino bateu Santo André no Bruno José Daniel em Santo André pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Junto com a Rádio Valinhos 87.9, a voz da nossa gente. Albert Cavalcante, 25, quase 26 da primeira etapa, 0-0. Na hora que é beber água. Obrigado, viu, Lucas? Mas tudo bem, o Santos, né, começou ali colocando suas asinhas de fora. O Guarani mostrou pra que veio. Vai, é com você, Lucas. E recupera a posse de bola, saída de bola errada da equipe do Santos. Vem Bugre, bola esticada na ponta esquerda. Helder domina, faz o break, solta a bola mais atrás com o Camacho. Volta tudo no campo de defesa. Recomeça tudo outra vez o Guarani no campo defensivo. Gol Rayan deixa a jogada de lado com o Léo Santos, cabeça erguida, chega na metade do campo, junto ao círculo central do gramado, chama a tabela com o Camacho outra vez com o Léo Santos distribui a jogada na quarta zaga com o Rayan, capitão, xerifão da equipe do Guarani, bom jogador, quarto zagueiro experiente. Rayan soltou a bola de lado, vem o passe com o Matheus Beno, carrega no terreno, avança no gramado, rebobina a fita, volta o lance, volta a jogada com o Rayan da esquerda para a direita, Léo Santos, vai lá, Albert. Você viu onde o Matheus Bueno fez? Jogando de costa. Ele vai jogar a bola pra onde? Pra trás. Ali, ó, agora sim, tá na faixa central. Agora sim, ó, vai aí pra Reinaldo, esticou na ponta direita, bom passe pra Heitor. Heitor tapa curto de primeira, deixou a jogada com Anderson Leite. Anderson Leite devolveu pra Heitor. Heitor intermediária, campo ofensivo, tá livre pelo meio. Camacho pediu pra recebeu. Camacho tem espaço, pode bater. Ainda Camacho, perna esquerda. O chute pro gol, a bola vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Santos. Chegou o Guarani de novo aí, Albert. Como estamos falando, né? Não adianta o Matheus Bueno ele ser o falso volante, o falso meia, desculpa. Só que ele recebe sempre a bola de costas e sempre tem 2 jogadores do Santos. No pré-jogo nós falávamos isso. O natural é colocar a bola para trás. E o Santos ele está armadinho esperando o Guarani, o erro do Guarani. E por incrível que pareça, o Guarani está errando pouco e quando errou, o Santos chegou com muito perigo. Porém, entretanto, quando o Guarani ele sobe um pouquinho de velocidade e tem um pouquinho no capricho, um pouquinho de movimentação dos seus jogadores, o Guarani chega mais perigoso que o Santos. Isso mesmo, o Guarani tem menos posse de bola, o Guarani deixa o Santos fazer o jogo dele. Santos, a bola é sua, faça o que quiser. O Santos tá perdido ainda em campo, o Santos ainda vai procurando, vai abrindo pelo lado direito, lado esquerdo. O Guarani já tem definido a sua tática, espera na boa para poder sair em velocidade. Só que precisa, obviamente, tomar cuidado nas investidas dos homens de lado e o Guarani precisa se tocar que o Matheus Bueno, o meia, não pode jogar de costa na bola de novo pro Douglas Borges. Tira daí! Olha essa saída de bola perigosa, 4 homens marcando dentro da área do Guarani. Douglas Borges, obrigado a mandar pra frente. Sobe Gil, toca de cabeça, busca o rebote, a bola passa, falta marcada, jogo parado, a falta foi em cima do Helder. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abraçando aqui a Dilson Abrantes, estamos junto, meu irmão. Pra você, pra toda a sua família, tamo junto, irmão Adilson, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Tem jogo parado, tem falta marcada e tem cartão amarelo pro Santos aí, Albert. O cartão amarelo pro jogador do Santos, né? O Diego Pituca. Ele deu uma pegada ali no Camacho. O João Schmidt, não? É o João Schmidt? Isso. O João Schmidt? João Schmidt, é ele mesmo. Schmidt. Nossa, então o João Schmidt também. O Diego Pituca aí, você ficou com o João Schmidt. Ele acabou ali por cima, né? Foi por cima da bola ali, pegou firme, pegou forte o jogador do Guarani, pegou o Anderson Leite. Deu uma pegada ali no campo de ataque. Olha, eu vou falar pra você, hein?
Os jogadores do Santos, tudo bem, a tem caixa qualidade, de ferramentas né? está aberta. Eu vou falar pra você, meu amigo, é cada pancada por baixo. Eu não sei, vou falar pra você, viu? A condição física, né, dos jogadores, né? Hoje é muito importante, porque se a gente que brinca, bate aquela bola ali, já era, sai de maca, né? Vai direto pro hospital. Ó, o Bugrão. E vem Bugrão, bola com Bruno Mendes, protegeu, abriu na ponta direita, bom passe pra Heitor, atenção, vem levantamento, a bola na boca do Budinho, já fechou Derek de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo. Tô gostando do Guarani. Guarani vai pra cima da equipe do Santos. Não tem medo de cara feia, não tem medo do peixe na vila. É o Guarani se portando, é o Guarani se impondo diante do Santos, Albertinho. É, o Guarani vem fazendo um jogo inteligente, viu? Tomara que o Guarani... como a gente diz, né? O jogo contra o Corinthians, o Guarani também teve essa atitude, né? Mas, obviamente, né, você joga com a equipe que joga e deixa jogar. O Guarani se perde quando a equipe vem, né, dá a bola para o Guarani propor o jogo. E o Guarani vai saindo muito bem. Mais uma vez, uma jogada, né, de lado. Quando ali, falta cartão amarelo pro Camacho. O Camacho ali. Camacho foi fora de tempo, o capitão Camacho da equipe do Guarani tá amarelado, Albertinho. É, mas pelo jeito ali, pela pegada que ele deu no campo de ataque ali, né, foi ali pra dar aquela famosa descontada, viu? Vamos ver quem é o jogador que está no chão do Santos, mas eu acho que foi o que ele pegou, é o Schmidt. Deu uma pisada, foi por cima, não dá pra ver. Foi o Pituca. Foi o Pituca, né? Ele pegou e deu uma... E eles, né, foram companheiros. Exatamente, até pouco tempo estavam jogando na equipe do Alvinegro Praiano. Exatamente, ele deu aquela famosa pegada por baixo, querendo dizer assim, viu, vocês gostam de bater, a gente também, mas não podia ter dado cartão amarelo pra nós, né? Só tem que dar cartão amarelo pra equipe de branco. E vem Santos, bola com Diego Pituca, esticou na ponta direita, bom passe, recebe Aderlan, faz o recuo, volta o lance com João Schmidt, de primeira com Diego Pituca, de primeira volta a jogada com João Schmidt, de perna esquerda, fatiada de qualidade da direita para canhota, recebeu Guilherme, atenção, ele de fundo, encara a marcação do Heitor, ainda Guilherme, ele rabisca, ele tem habilidade, volta o lance na intermediária, Felipe Jonathan, fatiou, levantou a bola fechada, fechou o Rui Furo que afasta a defesa, tem rebote, Casares de cabeça, Diego Pituca bateu a bola, desvia, toca a bola na trave e vai fora, toca essa bola na trave e vai pela linha de fundo. No chute do Otero da entrada da grande área, teve a chance a equipe do Santos, a bola caprichosamente toca em cima do travessão, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Se vai no gol essa bola, o Douglas Borges já tinha ido, Albertinho. Não basta ter competência, tem que ter sorte, né? O Santos ali pelo lado esquerdo fez o cruzamento dentro da grande área, o cruzamento bem venenoso. Ali a zaga do Guarani tirou parcialmente a bola, acabou sobrando para ir pro Otero, né? O Otero bateu de fora da área, a bola acabou desviando do jogador bugrino e foi em direção ao gol. O Douglas Borges estava morto no lance, a bola ainda teve caprichosamente batendo no travessão. Quase o Santos abre o placar quando veio o Bugrão para a resposta. Vem Bugrão, bola com Derek na entrada da área, tentativa de passe buscando o Bruno Mendes, tira a defesa, afasta do jeito que dá para ali, Joaquim, lateral para a equipe do Guarani, o jogo é bom, 32 minutos e meio de um ótimo primeiro tempo, chances para os dois lados, bola na trave da equipe do Santos, você curtindo, compartilhando mais esse show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior, vem Bugre, tentativa de jogada do Derek, aparece e manda a bola pela linha de lado, o Diego Pituca, o capitão da equipe do Santos, lateral para o Guarani, já cobrado, tem pressa o Helder, bola com Matheus Bueno, outra vez com o Helder, tabela curta, Matheus Bueno domina, pensa, figura Penteiga, passa o pé em cima da bola, abriu com o Helder, achou pelo meio Camacho, pediu, recebeu no fundo, atenção, Helder, cruzamento por baixo, afasta Gil, completa o serviço, tira por ali Diego Pituca, abriu pela ponta direita com o Otero tentou lançamento, passa a bola pelo Julio Furque, derrubado, falta. Fizeram a cama de gato ali em cima do Julio Furque, jogo parado, falta marcada 33 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo, o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série 1 do Paulistão, por enquanto na Vila Belmiro, quinta rodada, 0 pra lá e 0 pra cá, pela Supercopa do Brasil, deu São Paulo nos pênaltis, vitória por 4-2, após o tempo normal, empate 0-0, o primeiro título paulista, primeiro título do técnico Thiago Carpini pelo Tricolor Paulista. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui nos canais Futebol Interior em parceria com a Rádio Valinhos 87.9. Doidinho pra botar pra quebrar. Trabalho de bola da equipe do Guarani, recupera a posse de bola no campo de defesa. Helder manda pra frente. A bola sobe, desce e cai com Bruno Mendes. Tentou ajeitar pra ultrapassagem do Derek. Recuperação de bola do Peixe que manda pra frente com o Joaquim. Joaquim mandou, o jogo tá parado, Albertinho. Tudo pelo Otero, né?
Pelo lado direito, o Otero ele foi tentar dar o rabisco, né? Fazer ali a costura em cima dele, do Helder. Helder Grangeiro, isso mesmo. Ele, o legal é que o Otero colocou a bola na frente, perto ali da linha lateral, barra linha de fundo. Ele foi fazer o cruzamento, fazer aquela gracinha, sabe? Dar aquele gingado e colocou a bola na frente. Ali apareceu Helder Grangeiro, foi por baixo, acertou a bola e quando ele aterrissou, o Otero acabou batendo, né? Caindo de mau jeito, acabou ali sentindo dores no ombro, mas que bote, hein? O Helder, eu vou falar pra você, hein? O Helder ele tentou... Defensivamente tendo muito bem. Exatamente, é aquela, né? Experiência conta. E ali ele deu o bote certinho. E os jogadores do Santos queriam que o Guarani colocasse a bola pra fora. E o Guarani foi pra cima. Tá nem vendo. Certinho, viu, Guarani? Certinho, isso mesmo. Quer bola pra fora? A própria equipe do Santos joga a bola pra fora. Mas ali não teve jeito. Quando o Guarani estava com o pé, estava com a bola em jogo, né? Ali o árbitro mandou parar. E a bola ali vai ser, né, bola ao chão para a equipe do Santos. Que quem parou o jogo não foi o time do Guarani não, viu? Foi a equipe do Santos, certinho, isso mesmo. Tá valendo o campeonato, sim. A informação para a concessionária, sim. Tá subindo a audiência, vem comigo, família, vem comigo. Mande a sua mensagem no YouTube. Aqui. Mande a sua mensagem no Facebook, quase 100 simultâneos. Vamos pra cima em mais um show de transmissão. Trabalho de bola da equipe do Santos na intermediária, na zona central do gramado, no carocinho do abacate, no círculo central do campo, na roda gigante de tudo acontece. Vem pra cima. Passamos dos 100 simultâneos no YouTube. É isso aí, vamos pra cima. Trabalho de bola da equipe do Santos pelo lado direito com o Diego Pituca, capitão do Peixe, ele volta a jogada com o Gil. Gil, zagueiro mais seguro do Brasil, da direita pra esquerda, acha o passe com o Joaquim. Joaquim, cabeça erguida, solta a bola pela canhota com Felipe Jonathan. Felipe Jonathan esticou no corredor pra Guilherme, carrega na contramão, tá marcado, chama a jogada pelo meio com o João Schmidt e volta o lance. Volta a jogada com o Felipe Jonathan, troca passes, roda a bola, a equipe do Peixe no campo de defesa. Domina a parada, Joaquim carrega no gramado, sai da esquerda, vem pro centro, chama a jogada com o Gil. Gil, zagueiro central, deixou lá pela ponta direita com o Diogo Pituca. Diogo Pituca, capitão da equipe do Santos, jogando um pouco mais recuado agora. Para, pensa, olha, Frula penteia junto ao círculo central do gramado. Da esquerda pra direita, faz o passe com o Aderlan. Aderlan domina, tá marcado, volta o lance. Guarani Facebook. Marca certinho. Vai lá, Albertinho. No Facebook, Edilson Silva, está sem público? Não, eu não sei de onde você tá falando, mas aqui tem. Cristiano Cristóvão, Cangaíba, capital, São Paulo. Cangaíba, lá na zona leste de São Paulo. Exatamente. Um salve pra galera do Cangaíba. Torce pro Santos, hein? Júnior Milani. Júnior, um beijo no seu coração. Bugrino de 4 costados. Vamos vencer por 1-0. Richard Machado Viana tá falando que é o Santos que vai vencer. O Mone Fernandes, show de transmissão. Muito obrigado, viu, Marcelino? E a Delma, Santos 2-0 hoje. Não fala isso não, Adelma. Vem pro campo de ataque, a equipe do Santos sai do gol do Douglas Borges. Segura firme o arqueiro do Guarani. Ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro e ficou sentindo ali o jogador do Santos, Albertinho. Ali acho que o Diogo Pituca aí ficou sentindo. Diego Pituca, né? Ali dentro da grande área, pelo lado direito, né? Ali quando o Douglas Borges, ele aterrissou, né? Quando ele recebeu a bola, ele pegou, ele deu uma passada. E nisso ele acabou pisando sem querer no Diego Pituca. Aí fica a pergunta, Lucas de Souza e amigos, e a você que acompanha pelos nossos canais, né? Nós estamos na multiplataforma, você nos canais de futebol interior somos e também na rádio Omnichannel, né? Sem querer, não é pênalti também? Pois é, rapaz. Você lembra de 78? O Leão deu um tapinha na cabeça do Careca. E foi expulso. Graças Doutor a Deus. Arthur Eugênio lembra dessa. Exatamente. Recuperação de bola do Guarani. Derek tentou botar na frente. Aí forçou a barra. Prendeu demais, perdeu a posse de bola. Toma o doce da boca da criança, João Schmidt. João Schmidt pra Derlan. Derlan devolve a jogada com João Schmidt. De perna esquerda, ele inverte a página, vira a folha da esquerda da direita pra esquerda. Tentou o passe achando o Felipe Jonathan. Por baixo vem Reinaldo, toca a bola pela linha de lado. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola da equipe do Santos na intermediária, campo defensivo, Aderlan descola o lançamento, bola de graça nas mãos do grande Douglas Borges, Albert Cavalcante. Tô gostando do Guarani neste primeiro tempo, o Guarani jogando bem, marcando forte, não dando chances à equipe do Santos jogando na Vila. O Guarani que estava com a posse de bola lá embaixo, né, agora consegue, olha o lance que ia fazer no Matheus Bueno, agora vai ter que fazer a falta. Recuperação de bola da equipe do Santos, bola aberta pela ponta direita com ele, Romulo Otero, tentou fazer o lance, girou de um lado pro outro, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para a equipe do Santos lá pela ponta direita, Albertinho. Existe um revezamento, né, com os jogadores do Guarani para parar o Otero, né, fazer a famosa falta técnica. O Guarani vem jogando muito bem, né, vai se segurando, quando tem a chance, vai atacando, lá vem o Santos. Vem o Santos, levantou o Felipe Jonathan, bola perigosa, passa por todo mundo. Quicou na frente do Helder, passou pelo camisa 16 do Bugrão, caiu na ponta direita, dá uma saia em cima do Helder, o Aderlan, atenção nele de fundo, cruzamento, sobe Ryan, tira, rebote e volta com o Otero, toca de cabeça, bola recuada, ficou meio na fogueira, Gil.
Gil dá um tapa de primeira, solta a bola na lateral. O Gil com a posse de bola realmente não é dos melhores. Graças Ele a quando Deus. precisa passar a posse de bola, passar a bola para o companheiro, aquele passe entre linhas realmente não é com o Gil, Albert. O Gil é nosso, né? O Gil é nosso, né? Mas brincadeiras à parte, o Guarani consegue equilibrar um pouco mais. O Guarani só estava saindo na boa, né? Agora começou a querer colocar também as suas manguinhas de fora. Só que o Guarani ainda tem aquele velho problema, né? O meio-campo nosso é nulo. Não temos ainda essa bola trabalhar lá. Vai o Guarani de novo com essa jogada apoiada aí atrás aí. Mas o Guarani, ele precisa de um armador. E o Matheus Bueno, por mais que ele tenha qualidade, né? Agora sim ele se posiciona. É erro de passe, ó. É isso que os caras querem. Erro de passe e recuperação de bola da equipe do Santos que parte no contragolpe. Otero chamou a jogada mais à frente. O passe no ponto futuro para Darlan. Cruzamento, a bola vem por baixo de Peixinho. Peixinho bonito. Rayan manda a bola pela linha de fundo. Na verdade era o Helder na jogada. Escanteio para a equipe do Santos lá pela ponta direita, Albertinho. O mapa da mina, o Santos está insistindo pelo lado direito. Ali o Helder, ele não desce tanto. Agora que o Helder começou a descer algumas vezes, eles se tocaram. Depois de 40 minutos se tocaram que aqui o Derek, o Levan Derek, ele não volta para marcar. Ele não é um jogador que ele tem essa potência de voltar e ir para o ataque e voltar. Então, mais uma vez, né? Quando não era nas costas do Mike, agora nas costas do Helder. Então, o problema continua o mesmo. Penso eu que o técnico Humberto Lousa, ele vai fazer, eu acredito que ele não irá fazer mudanças ainda, né? Espero eu que ele tem essa sensibilidade, que o Guarani, dependendo da situação, você acaba deixando o lado esquerdo, né, do campo da sua defesa totalmente esguarnecido. Quando arruma o primeiro escanteio para o Santos, Otero na bola. Otero na bola, jogada ensaiada, chama a tabela curta com Casares, ainda Casares protege na linha de fundo, gira de um lado para o outro, é rabiscador o Casares, tentou o passe ali pelo meio, buscando a Aderlan, aparece Derek, manda a bola para onde o nariz estava apontado, ela sobe e desce, toca no Casares, vai fora. Lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Santos recupera a posse da bola, Diogo Pituca soltou lá pela ponta direita com Otero, fatiou na entrada da grande área, dominou Casares, fez o giro, abriu na ponta esquerda, buscando o Guilherme, tá esperto em tortira, rebote e volta, Felipe Jonathan, toma o doce da boca da criança, recupera a posse da bola, volta o lance com Joaquim na linha intermediária do gramado, junto ao círculo central do campo, solta a jogada de lado com Gil, cabeça erguida do camisa 111. número 2, 111 no Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, alô chofer da praça, tamo junto e misturado, mandando aqui, melhor transmissão no interior, alô Adilson Batista conosco, lá em Jacarezinho no Paraná, tamo junto e misturado, família, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, a melhor transmissão do interior é aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, 42 cravados neste segundo tempo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, o Paulistão A1 2024, estádio Vila Belmiro, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo Futebol Interior informando, jogos que vão acontecendo nos estaduais do Brasil e do mundo, lá no Baiano, daqui a pouquinho vem o Peixe, vem levantamento, a bola perigosa, passa por toda a extensão da área, cai do lado direito, vem cruzamento, a bola fechada, fechou Otero pra fora do gol! A bola que vem da esquerda para a direita, acha o Aderlan. Aderlan quase de primeira, pega um cruzamento rápido. A bola no meio da área, fechou Otero na marca penal de perna esquerda. Ele toca pro gol, a bola passa, tirando tinta na trave direita do Douglas Borges. Vai pela linha de fundo. Que perigo, Albert Cavalcante. Graças a Deus, o Otero ali veio, bateu torto, hein? Cruzamento, primeiramente foi um chutamento da esquerda para a direita, né? Ali o Aderlan apareceu nas costas do Helder. Perto ali na linha de fundo, ele acabou fazendo o cruzamento para trás. O Otero chegou livre, leve e solto. Quando vem o Santos vem novo. Mais Peixe com o Guilherme, Deus. engata a primeira, segunda marcha, partiu na velocidade, se livrou da marcação, mais um drible, vai pintar um golaço. Foi desarmado, tentou um toque a mais na bola, foi pro chão, a arbitragem só deu saída de bola. Olha... Por enquanto só deu escanteio. Guilherme tá caído no chão, 43 no relógio, mas veio costurando, veio limpando a defesa do Guarani, não até que o Guilherme foi pro chão, Bertinho. Não foi nada, né? Primeiro lance do Otero, bola jogada pra trás do Aderlan, o Otero veio inteiro, tá? Com a perninha esquerda, bateu torto, a bola foi pela linha de fundo. Realmente não foi nada, piscinada, né? Ele achou ali que estava ali na piscina, na praia, né? Literalmente, né? Tá no litoral.
E escanteio para os homens, lá vem o camisa número 7, o Otero, mais uma vez, passando a manteiga na bola. Meu Deus do céu, vamos segurar aí, Guarani. Escanteio, Otero na bola, levantou na boca da botija, a bola vem na marca penal, toca de cabeça do Joaquim, passa a esquerda, vai fora. Essa jogada ensaiada, o Otero cobra escanteio, a bola vem meio aberta na marca penal. Foi assim que o Santos conseguiu seu gol diante do Água Santa. E dessa vez o Joaquim apareceu livre no meio da área. Quase deu pro Santos aí, Albertinho. Agora o Santos começa com a sua sequência, né? Primeiro foi com o Juliano. Ele veio da esquerda pra dentro, ele veio cortando como se estivesse ali nas marginais, né? Ali passa pra faixa 1, 2, 3, foi empilhando os jogadores do Guarani. E ali ele deu uma piscinada, escanteio, né? Escanteio que o Otero bateu com todo o veneno. E ali o Joaquim subiu livre, leve e solto, cabeceou. Graças a Deus, mais uma vez cabeceou pro lado. E ali, hein, Nossa Senhora do Brinco de Ouro tá ali com o Douglas Borges, hein, porque ele já teve o Santos teve 3 oportunidades de abrir o marcador. E vem de novo, bola solta com Diego Pituca, fatiada de qualidade da direita pra esquerda, inverte a página, vira a folha dentro da grande área, Guilherme domina, erra biscador, Guilherme traz pra perna esquerda, tenta o cruzamento, a bola bate em cima do Heitor. Recuperação de bola da equipe do Guarani que tá sufocado. A equipe do Guarani que parou de atacar, o Santos joga melhor agora, passe errado, João Schmidt na interceptação, faz a tabela curta com Felipe Jonathan ainda, João Schmidt, cabeça erguida do camisa 5, vai embora, achou o passe na entrada da área para Casares, por elevação, ele buscou o Julio Furque, passe forte demais, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani, mais 2 minutinhos, vamos até 47 minutos desta primeira etapa. Um bom primeiro tempo, mas o Guarani dos 30 minutos pra frente não jogou mais, Albertinho. Acabou, né? E o Guarani, ele acabou se entregando, né? As investidas ali, após o gol que foi impugnado, lá vem os homens de novo. Vem os homens de novo, bola rebatida, afasta Helder. Rebote e volta, João Schmidt, o Santos é todo ataque neste final de primeiro tempo. Bola aberta com o Otero, foi pro chão, falta nele. Mas na verdade, falta dele. O Otero foi pro chão, segurou a pelota, Otero. Não é handball, muito menos vôlei. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Abraço, sabe pra quem, Albertinho Cavalcante? Não imagino. Pra informação mais rápida de Limeira, ele, Toninho Colarelli. Ô, Toninho Colarelli, um abraço, amigo. Toninho Colarelli, também conhecido como a Lebre de Limeira. Ele é o ligeirinho. Boa. Ligeirinho de Limeira. Tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Um grande beijo pra você, viu, Toninho? Tamo junto. Recuperação de bola. O Guarani sai jogando no campo de defesa. Domina a parada, Léo Santos. Léo Santos domina atrás por dentro. No momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo. O árbitro João Vitor Gobi. Não há tempo para mais nada neste primeiro tempo. 0 para o Santos, 0 para o Guarani. Albert Cavalcante, o seu destaque neste início de intervalo inteligente aqui nos canais Futebol Interior. Aí, eu tava esperando a trilha. Eu gosto dessa trilha. Boa. Nosso DJ Felipe Marques, ele é sensacional, DJ Felipe Marques, nosso samurai. E falando nisso, hein, DJ, não esqueça, hein, não esqueça que terça-feira tem a Hora do Bugre, né? Lucas de Souza, né? Vou lembrar o Lucas de Souza, porque... Exatamente, né? A Hora do Bugre. Excepcionalmente. Nos canais Futebol Interior, né? No YouTube. Exatamente. Vamos aí ver também se o nosso chefe, o Carlos Corsato, já deixou tudo no esquema aí, mas tudo indica que terça-feira teremos a Hora do Bugre. O Santos, né, jogando em casa, teve, depois dos 30 minutos, começou a apertar o Guarani teve as chances também, teve suas chances, né, e depois dos 30 minutos, quando houve aquele gol impugnado, né, ali onde o Fux acabou fazendo a falta no zagueiro Bugrina, a bola acabou entrando, inflamou a torcida do Santos, o Santos começou a jogar melhor, já tinha mais a posse de bola, mas não tinha a consciência do que fazer com a bola. E o Guarani acabou ali, né, se perdendo nessas trocas de passe, porque o Santos vira a bola para um lado, vira a bola para o outro. Por exemplo, vamos dar um exemplo hoje, o Heitor, vamos ouvir o nosso capitão Camacho. Então também, o que está faltando nesse primeiro tempo? Nós começamos bem o jogo, com volume em cima deles, tivemos 2 chances ali claras de gol, não fizemos, e depois nós começamos a errar muito. Então isso prejudicou nós, porque a gente começou a correr atrás deles. Então a gente tem que voltar para o segundo tempo, começar a ter mais paciência, encontrar os espaços atrás do volante deles ali para que a gente possa chegar até o gol. O Anderson Leite, também conhecido como Camacho também, que parece os dois, parecem muito, né? Eu acabei não notando a tarja de capitão,
Mas o Guarani, ele acabou ali no metade do segundo tempo, acabou ali se perdendo. Quando o Santos começou a rodar muita bola pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, principalmente o Heitor não participou da partida ofensivamente. Ele foi muito importante na parte defensiva, né? Que obviamente o Santos faz a dobra pelos lados, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Só que pelo lado direito ali, como podemos, né, notar, o Reinaldo, quando ele tem oportunidade, ele vai à frente e é um jogador perigoso. Só que como o Santos ataca mais pelo lado esquerdo, que seria no lado direito do campo de defesa do Guarani, o Reinaldo faz a dobra junto com o Heitor para marcação, o que acontece? Fica livre o lado esquerdo. Aí entra o Helder, vai com uma disputa, vai mano a mano junto com o Otero. Né? E isso é muito, muito perigoso pro Guarani. Lembrando que o Levanderk, por mais que ele jogue de ponta, a defesa não é a sua característica. O que acaba acontecendo, acaba que pelo lado direito, lado esquerdo do campo de defesa do Guarani, o Guarani vem sofrendo. Mas vamos ver se o técnico Humberto Lousa ele vai mexer nas suas peças. E lembrando também que o Matheus Bueno jogando de costa, esquece. Se ele é um meia, ele tem que jogar na meiuca. Vamos ver, né, se o Humberto Lousa ele vai mudar, né, a forma de jogar do Guarani. Eu, se fosse treinador, Lucas de Souza, Albert Cavalcante, eu tiraria ou o Derek ou o Bruno Mendes, certo? E colocaria o Regis e deixaria os 3 volantes. Perfeito. Entendeu? Pra poder... os jogadores, né? No caso, eles abririam mais espaços e o Regis indo do meio, porque tem que ter um organizador. E o Matheus Bueno não adianta. Por mais que ele tenha qualidade no passe, quando ele recebe a bola, tem 2 jogadores em cima, ele faz volta a bola lá atrás. E quando volta a bola lá atrás, aí o Guarani acha que né? Vamos tocar a bola aqui que aqui tá tranquilo, lá é a zona de perigo. O negócio é lá na zona do Agrião. É lá, tem que finalizar, como fez o Anderson Leite, o Derek no começo do jogo quase faz um gol. Né? João Paulo foi bem naquela João jogada. Paulo, né? Pelo amor de Deus, João Paulo eu não sei que ele toma, velho. Pelo amor de é um Deus. Bom goleiro. Nossa, ele é bom. Um então, goleiro. e contra o Guarani, assim, ele toma uns golzinhos, assim, né, de vez em quando, né? Então, hoje achei que ele ia tomar. Então, o Guarani teve a chance, até os 30 minutos do primeiro tempo, o Guarani combateu bem, entendeu o jogo. Depois, quando o Santos se ligou que pelo lado ali do Helder, que não tem a marcação, não tem ajuda na marcação do Derek, aí acabou se complicando. Muito bem, intervalo de jogo, vamos fazer o seguinte, rápida pausa comercial, daqui a pouquinho a gente volta com os resultados da rodada. O Corinthians perdeu para o Novo Horizontino em casa por 3-1, Mano Menezes está na corda bamba, e repercutir também a vitória do São Paulo na Supercopa do Brasil, no clássico diante do Palmeiras. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do jogo. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Intervalo de jogo lá na Vila Belmiro, 0 para o Santos, 0 também para a equipe do Guarani. Estatísticas desse primeiro tempo, Santos deu 6 chutes ao gol contra 5 do Guarani, mas apenas uma em direção ao gol, né? Até o Dr. Arthur falando aqui comigo no privado aqui no WhatsApp, diz que o jogo do São Bernardo, né, foi um jogo muito melhor. E foi mesmo, né? O Guarani jogou melhor, até foi um jogo mais disputado, melhor disputado do que foi esse primeiro tempo até aqui, 0x0, Albertinho. Concordo com o doutor, né? O Guarani, contra o São Bernardo, o Guarani, ele teve as suas oportunidades, né? Até teve um gol, né, que pra mim foi gol. Né? Aquela bola do Derek, pra mim, né? Aquela bola pra mim. A gente não tem uma câmera por cima, né, do gol. Poderia pensar em algo desse tipo, né? Pra poder tirar essa dúvida em relação a esses lances. Então, e pelo que a gente entende, né? É a geradora, né? A geradora que tem a responsabilidade, né? No caso, nas plataformas, né? De dar todo o show de câmeras, né? Então, o que o VAR acompanha é o que nós também acompanhamos, né? O show de câmeras, principalmente no Campeonato Brasileiro, você vê que tem um show de câmeras, né? E depende da partida, eu não sei se eles têm esse cuidado, né? E contra o São Bernardo, o Guarani ele teve a posse de bola, ele teve mais, né? Teve mais movimentação, porém a bola não entrou, teve mais emoção. Agora contra o Santos, o Guarani ele joga, né? Esperando o adversário, só que aí que tá, né? Você acaba esperando uma equipe como o Santos, é perigoso, né? O Santos, depois que fez aquele gol que foi anulado, graças a Deus, o Santos ali, ele entrou na partida. O Santos estava ali respeitando o Guarani. E o Guarani não soube aproveitar mais uma vez, né? O Guarani tem que aproveitar as suas chances, né? Tem que cutucar aonde ninguém quer chegar. Por exemplo, você tem o Gil nós sabemos que por cima ele é muito bom, por baixo nem tanto. Mas com a bola no pé... Exatamente, só que faltou a famosa dobra em cima dos jogadores do Santos. Sempre tem o jogador do Guarani dando aquela bola espetada para alguém sair correndo. E perdemos aí, estamos jogando sem o Reinaldo e sem o Heitor, na verdade. Primeiro que o Heitor ele tem a sua jogada como característica a ultrapassagem, assim como o Reinaldo. O Reinaldo, quando ele teve a oportunidade, ele acabou ali dando aquele calor na zaga do Santos, só que quando o Santos veio pra cima, o Guarani se assustou. O Guarani acabou ali esperando o Santos, e o Santos tem toda a oportunidade, né, de trabalhar a bola, principalmente pelos lados, né? Ali no lado esquerdo, né, ali onde está jogando o Helder, por mais experiente que ele seja, ele tá sozinho. E ali acaba caindo o Otero, junto com
camisa número 4, o ponta, o Aderlan. Então, quando vai a dobra em cima dele, é um Deus nos acuda. E o Guarani precisa cuidar desse lado, é o lado esquerdo. Muito bem, resultados de momento no Campeonato Paulista. Jogam neste exato momento o Ituano e Botafogo lá no Novelli Júnior 0-0. E logo mais, na seguidinha, tem a equipe da Ponte Preta diante do São Bernardo. É a Ponte Preta que vem de uma vitória importante no Campeonato Paulista. Venceu a Portuguesa pelo placar de 2-0 na última rodada. Então você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, na voz de Carlos Corsato, também Marcelo Corsato, na reportagem de estúdio e diretamente do Majestoso, lá no estádio Moisés Lucarelli, e ele, hein? Pedro Lino, trazendo as informações de Ponte Preta e São Bernardo. Então, Carlos Corsato, os irmãos Corsato, estarão aqui na seguidinha de Guarani e Santos, de Santos e Guarani, por enquanto 0-0, e na sequência você acompanha Ponte Preta e São Bernardo. É a quinta rodada, é o jogo que fecha a quinta rodada do Campeonato Paulista. Seguidinha aqui do Placar ao Vivo Futebol Interior, trazendo os resultados da Copa do Nordeste. Mais cedo, o Altos bateu vitória pelo placar, o Altos empatou com vitória, 0-0 o jogo no Piauí. O Bahia venceu o Sport, hein? Naquele que é considerado um dos maiores clássicos do futebol nordestino. Bahia e Sport, o Bahia levou a melhor, venceu pelo placar de 2-1, com um gol do Rafael Ratão no último lance do jogo. Jogam nesse exato momento ABC e Maranhão, e também Juazeirense e Ceará. Passando agora pelo campeonato Carioca, mais cedo Volta Redonda bateu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. O Boa Vista empatou com o Fluminense 2-2. O Fluminense empatou com o Boa Vista lá em Saquarema 2-2. E jogam neste momento Vasco e Flamengo, é o clássico, grande clássico carioca, também 0-0 por enquanto. Jogos do Campeonato Catarinense, o Barra perdeu para o Figueirense por 1-0. Ercílio Luz vai perdendo para o Inter de Lages por 2-1, e o Brusque 0-0 diante do Joinville. Todos os resultados, todos os placares de todos os campeonatos no Brasil e também no mundo você acompanha no Placar ao Vivo Futebol Interior. Entre já, www.futebolinterior.com.br, procure pelo Placar ao Vivo, o maior e mais completo placar do futebol brasileiro e também do mundo inteiro. Placar ao vivo atualizado em tempo real, você não perde nenhuma informação. Abraçando a galera lá do nosso YouTube, o pessoal ligado, conectado, Adilson Abrantes também conosco, grande Adilson Abrantes lá na Zona Leste, a dona Solange também, a sua esposa, todos os seus netinhos, o seu Fernando também, que é o pai do seu Adilson. Então a galera ligada, conectada, um show de transmissão, um show de audiência aqui conosco. No YouTube, no Facebook, batemos a marca de 100 simultâneos, né, Albert? Chegamos a quase 200. Respeita, Lucas de Souza, é isso aí. Grande audiência aí nos nossos canais, né? Nos canais de Futebol Interior, nossas multiplataformas, como diria Lucas de Souza, on demand, né? E também na Rádio Valinhos FM 87,9. Mandar um abraço para Maria Aparecida Dami, o Mônica Fernandes, Emanuel Peter, vamos vencer o Santos, é isso aí, de Natal, Rio Grande do Norte, está ligadinho com a gente, é isso mesmo. Ricardo Brizola, de Ribeirão Preto, também a Lourdes Nascimento, vamos ganhar Santos, não, vira essa boca pra lá. E Sérgio Paulo do Vale, já teve interferência na arbitragem em favor do Guarani, gol anulado do Santos, teve nada, tamo junto e misturado, é nóis, tamo junto. Vai rolar o melão no segundo tempo, o Santos todo de branco, agora jogando do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV, o Guarani do lado esquerdo, no gol do placar eletrônico da Vila Belmiro. Vai começar o segundo tempo, trila, o apito árbitro, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa na Vila. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Uma ótima jornada, um ótimo segundo tempo pra você. Já com descida do Guarani, bola fatiada da esquerda pra direita. Tentou o lance ali, Reinaldo. Brigou uma, duas vezes, consegue a recuperação de bola. Ficou caído o jogador do Santos. Os jogadores pedem pro Guarani jogar a bola pra fora. Guarani não quer nem saber, continua atacando. Bola com o Heitor, sai da direita, vem pro centro. Ainda o camisa número 2. Sai da direita, vem pro centro, lá do lado da esquerda ele tem o Helder. Agora a arbitragem vai parar. Agora vai parar. O Heitor recebeu a bola pela direita, foi conduzindo, passou do lado ali do jogador do Santos, do lado ali do Joaquim, que foi quem ficou caído. E o jogo seguiu, Albert. A arbitragem não parou, não mandou parar, não. Dá certo. Ali foi a famosa Paulistinha, quando muda, né? Muda a equipe do Santos. Vai embora o Felipe Jonathan, o camisa número 3, e entra o camisa número 23, Kevson.
Então, Kevson. Kevson. Aqui é ele, inclusive, que tá caído. Exatamente. E o Júlio Furk, camisa número 9, foi embora, entrou 17. O William Bigode. O próprio, hein? Então vamos lá. Então foi embora o Felipe Jonathan, camisa número 3. Foi embora, entrou camisa número 23, o Kevson. E foi embora também o Júlio Furk, camisa número 9, entrou 17, o William Bigode. A informação para o restaurante do Dadá e parece que não vai dar pro Kevson. Kevson não ficou 2 minutos em campo. Não ficou nem 1 minuto. Primeira jogada com o Heitor pela ponta direita. O Kevson dividiu com o camisa 2 do Guarani. Que coisa, hein? Levou a pior, Albertinho. Levou a pior. A famosa Paulistinha, joelho com joelho. O Reinaldo, né? Dói. Exatamente. O Reinaldo, né, que estava na ponta direita, veio pro meio, como nós havíamos dito. Reinaldo fazer esse papel de poder ajudar mais na criação. Quando ali o Carrinho Maca, né, entrou, né, do Santos, entrou em campo. Só que ali o Kevson já está de pé, está ali testando, né, batendo ali o pé no gramado para ver se não está sentindo nada. Ali quando entrou também a equipe médica do Santos, ele vai saindo, obviamente, né, ele vai ter que sair para poder voltar. Vamos aguardar para ver se ele continua em campo ou não. Muito bem, jogo parado. Jogadores do Santos ali se reposicionando, posse de bola para a equipe do Guarani. O João Vitor Gobi vai dar a reposição em bola ao chão. Camacho com a posse de bola, adianta a pelota, bola com o Matheus Bueno lá na ponta esquerda. Ele tem o Helder domina, sai da esquerda, vem pro centro, toca a bola no comando para Derek, 2 toques na bola, achou Anderson Leite na ponta direita, passou feito um raio, Heitor, Anderson Leite preferiu segurar, soltou pela meia esquerda, domina a parada, o camisa 14 Camacho, ex-jogador do Peixe. Será que teremos lei do ex? Vem Guarani, Matheus Bueno, bola com Anderson Leite, volta o lance com Camacho, a cabeça erguida, o ex-jogador do Santos faz a virada de jogo da esquerda para a direita, Léo Santos, olha onde tá o zagueiro do Guarani, bola aberta na ponta com Heitor volta a jogada, volta o lance com o Léo Santos, domina, 2 toques na bola, solta a jogada lá pelo meio com Camacho pelo lado esquerdo com o Matheus Bueno, carrega na contramão, tá marcado o camisa 18, o carteador do Guarani, esticou na ponta esquerda pra Helder, soltou pra Derek, atenção, linha de fundo, chega tranquilo, favorável, tá na boa, o Gil tira, completa o serviço, Aderlan manda a bola pra frente, a bola sobe, desce, cai com o Quintero briga pelo rebote, chega em cima dele o Ryan, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, recuperação de bola da equipe do Guarani, Matheus Bueno, o carteador, volta a jogada, volta o lance no campo de defesa com Ryan inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, solta a jogada com Heitor, cabeça erguida do camisa número 2, soltou no corredor, fez o passe bom, a bola para Reinaldo e tá caído o Kevson, hein? Parece que não vai dar pro camisa 23 do Santos, Albertinho. O Kevson, hein? Acabou de entrar, tomou a pancada, já caiu novamente no campo de defesa, ali a arbitragem, João Vitor Gobi, já pede para entrar o Carrinho Maca, e ele vai ser retirado de campo, vamos ver quem vai sair, né? Ou se quem vai sair não, quem vai entrar, ou se realmente ele vai ali receber o atendimento médico lá fora para depois tentar, mas não, vai sair. Né? Vai entrar o Rainer. Vai entrar o Rainer. Camisa 14. Camisa 14. Que coisa, né? É uma fatalidade, né? Exatamente. É aquela, né, meu amigo? Tá na chuva, é pra se molhar. Ele acabou tomando a pancada e acabou sentindo, não conseguiu voltar. Então, camisa número 14, né? O Rainer vai entrar no lugar do camisa número 23. Que legal, né? O Felipe Jonathan saiu, camisa número 3, entrou o 23 e o Kevson. E agora no lugar do Kevson vai entrar o camisa número 14, Rainer. A informação para Café Canecão. Rainer, que é jogador, é lateral esquerdo e vai jogar improvisado na direita. O Guarani pode aproveitar isso e vem pro campo de ataque, bola solta com Heitor, cabeça erguida, ele bigodão, Heitor, deixou de lado a jogada com o Reinaldo, carrega na contramão, tá marcado lá pelo Rainer, que acabou de entrar, tá cheio de gás, volta a jogada na metade do campo, equipe do Guarani, bola com Camacho solta a jogada lá pela ponta esquerda com o Ryan, um tapa meio forte, um tapa meio esquisito, evitou a saída do Helder, mas deu a bola no pé do jogador do Santos e vem no contragolpe o Peixe, tentou a jogada do Otero, tentou trazer por dentro, tira a defesa, a bola sobe, desce e volta na metade do campo. Boa recuperação de bola do Reinaldo no peito, na raça e tome contra-golpe do Bugrão. Bola solta para Derek no comando de ataque. Aparece Joaquim. Tira do jeito que deu, foi derrubado, falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí o detalhe das imagens mostrando o Kevson, né? A fatalidade ali com o jogador do Santos, chorando por ter saído de campo de forma precoce. A gente espera que ele possa se recuperar o quanto antes, Albertinho. Joelho com joelho, né? Tomara que não tenha acontecido nada de grave, né? Ali o jogador tá ali, né, totalmente desolado, quando ali chega a equipe médica do Santos, né? Fazendo a primeira avaliação.
que é difícil, né? É o instrumento de trabalho do cara, né, meu? Então a gente torce para melhoras, né? E tomara aí que nada, né, que ele continue a exercer a sua profissão, porque nada, né, querendo ou não, somos seres humanos, não somos feitos de ferro, não somos feitos de adamantium, como o Wolverine, né? Então, melhoras para o jogador do Santos. Trabalho de bola do Peixe pelo lado esquerdo, parte na velocidade ali, o camisa número 14, acabou de entrar o Rainer, passe errado, o Casares perde a posse da bola, recuperação do Guarani que sai jogando na fogueira, errada a saída do Bruno Mendes contra a golpe dos caras, bola com o Otero na esquerda para Casares, ele bate bem, Casares dominou, abriu para Guilherme, atenção, ele de fundo, cruzamento, a bola vem no meio da área, passa a bola por todo mundo, chega no Derek, dentro da grande área, ele domina, sai jogando perigosamente, mas sai na boa, sai tranquilo, sai favorável, consegue fazer a tabela com o Helder, bola solta novamente com o Helder chama a jogada por dentro com o Matheus Bueno. Matheus Bueno se livrou da marcação no primeiro. Tapa de futsal no corredor para Derek. Derek domina. Faz o break, faz um compasso de espera. Devolveu com o Matheus Bueno. Tem que acelerar. Bola pelo meio com o Anderson Leite. Vem Bugre. Anderson Leite tentou. Passe no ponto futuro. Tentou passe para Heitor. Passe sai curto. Na antecipação, na interceptação. Guilherme foi bem. Bola com Rainer. Rainer tentou uma meia-lua em cima do Anderson Leite. Foi pro chão. A arbitragem manda seguir. Vem mais Bugre. Anderson Leite deixou com o Heitor. Heitor volta a jogada na linha intermediária do gramado. Na linha que divide o campo. No círculo central do gramado. Onde tudo acontece na roda gigante, bola na ponta esquerda com o Rayan domina, tabela curta lá com camisa número 16, o Helder devolveu para Rayan deixou de lado com o Camacho capitão do Bugre e jogador do Santos, bola com Camacho, solta pela meia direita com o Heitor cabeça erguida do camisa número 2, esticou na ponta direita, bom passe para Reinaldo, olhou para dentro da área, vem cruzamento, tira a defesa, completa o serviço, Diego Pituca, sai na boa para a equipe do Santos, bola com Otero, lançamento em profundidade, o William Bigode, posição legal, vai pintar o gol do Peixe, o William pé direito, bateu, defendeu Douglas Borges, mas estava parado o jogo, marcado o impedimento. O senhor Miguel Catanel Ribeiro podia ter marcado antes esse impedimento, não? E aí, Alberti? Primeiro tem que esperar a finalização, né? Mas ali o Guarani joga, né? Quando está com a bola no campo de defesa, o Guarani vai fazendo ali os 3 homens, né? Fazendo ali 3 homens, né? Para poder liberar os pontas, né? Mais o Heitor tá aparecendo mais, mas o Guarani vai tendo aquele famoso erro de passe de bola. E agora, uma bola enfiada lá de trás, ali o William Bigode. Saiu atrás da linha, saiu na frente, né, da linha do meio campo, e lembrando disso que tem impedimento, né? Ele chegou, né, bateu cruzado, e o Douglas, mesmo não valendo, o Douglas Borges fez uma bela de uma defesa, quase, né? O Santos, se caso não fosse marcado impedimento, o Santos poderia abrir o marcador, mas o Guarani não pode dar essas bobeadas, que o William Bigode é isso. Bola na frente, ele tem aí a sua qualidade, a finalização, quando vem o Bugrão. Vem Bugrão, bola com o Helder, chama a jogada ali pela meia esquerda com o Matheus Bueno dominou, tem espaço, podia bater no gol, preferiu passar por cima, a bola passa pelo Reinaldo, vai nas mãos do grandão João Paulo. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do Santos, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Santos, bola lançada para Guilherme, tá parado o jogo, marcado impedimento, mais um impedimento na jogada, mais um lá do senhor Miguel Catanel Ribeiro, mais um lance impugnado aí no ataque do Peixe, Albertinho. Goleiro que não fala fica difícil, hein? O Douglas Borges, ele é gelado, mas ele tem que chamar ali os seus defensores na chincha, né? Porque agora as bolas alçadas, agora por trás da zaga, está virando aí algo corriqueiro para a equipe do Santos. O Otero achou uma, olha o Heitor. Vem Bugre, olha o Heitor, abriu na perna esquerda, manda pro gol, a bola sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos, completa aí, Albertinho. E aí o Guarani precisa prestar atenção, porque por baixo o Santos não consegue tocar a bola, porque o Guarani está armadinho. Quando o Guarani está com a posse de bola, ali você vê que o Camacho ele faz uma linha de como se fosse um terceiro zagueiro, para você, obviamente, poder liberar os seus pontas, porque o Heitor agora entrou no jogo, porque no primeiro tempo o Guarani só se defendeu e saia na boa. Agora o Guarani pensa, né, que nessa formação ele possa ganhar a partida. E quando vê os homens. Olha os homens, bola esticada para Guilherme, botou na frente e foi pro chão, é pênalti! Aponta a marca da cá, o senhor João Vitor Gobi, é penalidade máxima em favor do Santos. Escapada nas costas ali do jogador do Guarani, nas costas do Heitor. Guilherme, no que dominou, já botou na frente. E aí o Heitor foi infantil, né? O Heitor não precisava ter dado esse carrinho. O Guilherme ia botar essa bola na frente, a bola ia ficar de graça no Douglas Borges.
Penalidade máxima em favor da equipe do Santos, Alberti. É, que tá o problema, né? Mais uma vez, a bola é o que nós acabamos de falar. Agora são os lançamentos pelas pontas. Porque quando você põe uma linha de 3, você acaba liberando o Heitor agora voltou em jogo, só que ele não tem ali a cobertura. O que acabou acontecendo? Uma bola virada lá do campo de defesa para a linha defensiva, lado esquerdo, lado direito, o campo de ataque de defesa do Guarani, o Heitor ele estava de costas e quando ele virou o corpo para poder correr atrás do Guilherme, ele perdeu um tempo. Só que o Guilherme veio numa velocidade muito grande, ele acabou adiantando a bola dentro da grande área. Ali faltou, como disse, muito bem observado pelo Lucas de Souza, faltou ali o famoso cacuete. Ali faltou a malandragem. Eu duvido que o Juliano ia chegar ali. E outra, só tava o Juliano. Ele ia cruzar para quem? Né? O Guilherme, desculpa. Ele ia cruzar para quem? Quando tem um gato dentro do... Tem um gatinho, né? Um gatinho então, siamês dentro do gramado da Vila. E você sabe, normalmente, quando tem gato dentro de campo de futebol, você sabe o que acontece, né, Lucas de Souza? Exatamente, não. É o gato dentro de campo, é azar para a equipe mandante. Então agora vamos ver aí o Guilherme, né? O Guilherme, lembrando que a última vez que eu vi uma defesa de pênalti do Guarani foi ele, né? Rafael Martins contra o Vasco, Campeonato Brasileiro 2021. Quem sabe, pra voltar essa estatística de defesas de pênalti, Guilherme na bola, toma uma certa distância, sai da grande área para fazer a cobrança. Douglas Borges concentrado no centro da meta. João Vitor Gobi pede pra galera não se movimentar. Vem Guilherme pra bola. 12 minutos e meio no relógio. Chance do Santos abrir o marcador na Vila Belmiro. Colocado para fazer a cobrança Guilherme, concentrado, olhos fixos na bola, nem se mexe também o Douglas Borges. Vila Belmiro em silêncio para acompanhar a cobrança do pênalti. Autoriza João Vitor Gobi, vem Guilherme na bola, partiu na corridinha, paradinha, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Santos! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Guilherme, camisa número 11 a dele. Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Guilherme, camisa número 11, desloca Douglas Borges, que cai pro canto direito. A bola cai, vai lá no canto esquerdo, bola no fundo do barbante. Guilherme, camisa número 11, enche de emoção e alegria o torcedor do Peixe. Em Santos, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital da Vila Belmiro. E também dos canais Futebol Interior e da Rádio Valinhos 87.9. 1 para o Santos, Guilherme, é o nome da feira, é o nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani, é Douglas Borges. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol. 1-0 Santos. O Guilherme foi frio, né? Ali o Douglas Borges também não se mexeu, né? O Guilherme, ele veio com seu corpo, né, na diagonal, chegou na famosa só no sapatinho, escolheu o canto esquerdo. Ali o Douglas Borges escolheu o canto errado, obviamente, né? Pulou pro direito. E agora o Santos abre o marcador. O Guarani que, né, vinha martelando, teve chances, né, no primeiro tempo. Até mudou a sua forma de jogar agora no segundo tempo, mas aí com uma fatalidade, né? Quando o Guarani começa a tocar a bola para trás, agora que eu fico louco da vida, né? Mas ali, o Heitor, ele acabou ali, né, tomando a bola nas costas, acabou se precipitando, fazendo um pênalti bobo, e o Santos vai vencendo na Vila. É tudo que o Carille, o jogo, chega no final do campeonato, 1-0 para ele, filho, é goleada. E aqui nós precisamos aprender também, viu? Que jogar feio, né, em alguns momentos é necessário. E o Guarani não está sabendo jogar, mas jogar feio perante a imprensa, perante a crítica, né? Que o importante é você chegar entre os 3 pontos, até mesmo numa partida fora de casa, você conseguir seu ponto, porque agora a montanha fica maior, né? A montanha fica maior, o tabu vai continuando, e pensando em classificação, em pontuação, acaba ficando difícil para o Guarani, porque lembrando que o Água Santa venceu todo o poderoso Mirassol por 2-1. Então acaba, em questão de classificação, acaba ficando muito difícil. O Guarani está na sua 5ª rodada, está na 5ª partida. Agora temos mais 6 pela frente, se eu não me engano. Exato. Né? Temos mais 6 pela frente. São 11 rodadas dessa primeira fase. Então o que acontece? Você já passou aí, está quase na metade do campeonato. E aí, 4 pontos. Lembrando
Lembrando que o ano passado foram 2 empates, 6 derrotas e 4 vitórias. O Guarani terminou com 14 pontos e não se conseguiu se classificar e ficou na última colocação. Então vamos ver aí se o Guarani pode fazer alguma coisa diferente. Espero ver o Regis em campo. Falta para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. É chance de botar essa bola dentro do tumulto. 15 no relógio, quase 16. Vem para a cobrança de falta a equipe do Guarani. Na perna direita o Reinaldo, na perna esquerda o Helder. Quem sabe na bola parada o gol de empate. Passa o Helder da bola, vem Reinaldo, levantou, bola vem fechada. Sobe a defesa do Santos, tira. Sobe, tira do jeito que dá. Rebote cai com o Diego Pituca. Bota na frente, evita a saída, tenta sem velocidade para a equipe do Santos. Esticou no corredor, bom passe buscando Otero. Por baixo, Heitor dá o carrinho, tira. 16 minutos da segunda etapa. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. E placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, é o Paulista A1, estádio Vila Belmiro em Santos, é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Peixe, gol marcado pelo Guilherme de pênalti, 0 para a equipe do Guarani. E na seguidinha, placar ao vivo Futebol Interior informando que na seguidinha tem Ponte Preta, tem São Bernardo, na voz de Carlos Corsato, comentários, reportagem de Marcelo Corsato e direto do majestoso ele, Pedro Lino. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Ah, meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM 87.9. Doidinho pra botar pra quebrar, vai lá, Albertinho. Agora eu preciso descobrir quem saiu, tá? Mas o Camacho foi embora, camisa número 14, entrou 19 João Vitor. E eu tô vendo o Regis em campo, deixa eu ver quem saiu, porque levantou a placa lá, o camisa número 7, mas o camisa número 7 no Guarani não existe. É o Pablo Tomás, né? Não, mas quem saiu, ele colocou quem saiu. Perfeito. Então vamos agora aguardar que venha a movimentação pra ver quem saiu aqui, porque eu sei que o Camacho saiu, camisa número 14, entrou 19 João Vitor, e eu tô vendo o Regis em campo. Deixa eu ver quem saiu aqui, viu, Lucas de Souza? Perfeitamente. 150 simultâneos no Facebook. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Reinaldo saiu. Reinaldo saiu pra entrada do Regis. Exatamente, a entrada do Regis, né? O camisa número 78, ele que voltou, hein? Vem pra cima o Guarani. Exatamente, é o que eu tinha acabado de pedir, né? Pedir aí que agora você vai ter o camisa número 19, João Vitor da Lapada. Agora sim, nós temos aí um homem, um cérebro pensante, que o Guarani a bola tá batendo e voltando. E o Santos tá explorando o lado do quê? Pelo lado do Heitor. O Heitor, ele não tem, agora você mudando, né, você colocando o João Vitor, aí você tem a dobra pelo lado, né, então ali não vai ter mais essa facilidade. Eu achei até mesmo que o técnico Humberto Lousa iria fazer essa leitura já no intervalo, né? Mas ele demorou um pouquinho, esperou tomar o gol, né, pra poder fazer essa mudança. Quando veio o Santos Vem Santos de novo, o Guilherme, ele tem velocidade, ele tem habilidade de botar na frente. Foi desarmado pelo Léo Santos, brigaram ainda, Léo Santos perdeu a bola pro Guilherme, o Guilherme derrubado, falta. Falta marcada, jogo parado. Esse Guilherme faz uma fumaça lá pro lado esquerdo. Léo Santos tomou a bola dele, o Guilherme foi lá, retomou e acabou sofrendo a falta, Albertinho. É aí que tá, né? O Léo Santos, ele deu o combate, né? Mais uma vez, o Guilherme ia pra cima, o Léo Santos, ele dentro da grande área, ele foi tirar pra dar o famoso estourão. Mas o Guilherme, muito esperto, colocou o corpo na frente. O que aconteceu? Pra não perder a bola, né? Ele acabou fazendo a falta. O Léo Santos acabou fazendo a falta. O Guarani vai sofrendo aquela famosa pane. A famosa pane. E ali pelo lado esquerdo vem lá de novo, né? Vem ali a dupla ali, o Otero, também vem ali o camisa, também o Casares estava na bola, também, mas saiu, é o Otero que vem pra bola. Exatamente, então o Santos agora é o dono do jogo, 1-0, e é só nessas faltinhas aí vai chegando o Santos. Falta para a equipe do Santos pelo lado esquerdo, uma falta quase na linha de fundo, um mini escanteio, Otero bate bem na bola. O tal do Otero bate bem na bola, somente um homem na barreira do Bugrão. Falta para a equipe do Santos, 19, quase 20 deste segundo tempo. Vem para a cobrança Otero, João Vitor Gobi conversa alguma coisa dentro da área da equipe do Santos. Torcedor do Guarani preocupado, atenção defesa bugrina, vamos, tira essa. Sinal de alerta ligado na defensiva do Guarani. Vem Otero para a bola, na sua corridinha característica, pé direito, vem a bola direta pro gol. Ela bate na rede, mas pelo lado de fora. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 20 minutos, 20 desse segundo tempo, 1-0 para o Santos, gol marcado pelo Guilherme. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, participe da nossa jornada, vai lá, Alberti. O Lourdes Nascimento, né, mandar um abraço para ela, o Moni Fernandes, Ricardo Brizola, o Marcelo gritando gol.
Ele falou que, né, bom, nem vou dar moral pra você não, viu, o Marcelo, mas muito obrigado pela sua audiência, continue aí que nós gostamos, assim, de todas as pessoas, tá? Então, o que você, né, não quer pros outros também, não deseje, né? E assim sucessivamente, mas tudo bem, né? O que você não quer para si mesmo, não deseje para os outros, É isso mesmo, então, cara, isso aí não cabe, hoje em dia isso aí não cabe, tá? Principalmente aqui. E o Jorge Quirino da Silva, vamos pra cima, peixe. Não, para, mano, não, vocês têm 3 vitórias no campeonato, mano, vocês estão bem, líder do grupo, deixa não, não precisa pelo menos do empate, e eu sei que vocês vão entregar a paçoca logo, assim espero. Saída de bola errada ali do Rainer, recuperação do Guarani, tabela de Reinaldo, bola solta com João Vitor para Heitor, linha de fundo, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora. Na primeira do João Vitor no jogo, ele fez a tabela com o Heitor levou no fundo, fez o cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio para a equipe do Guarani, Alberti. Bola espetada, né? Ele pro Heitor, João Vitor e Heitor, ali ele ganhou na corrida, é verdade, ali houve ali um trança-pé com o jogador do Santos, mas ali ele foi seguro, né? Não desistiu, acabou arrumando o escanteio para o Guarani, ele, Lionel Regis na bola. Vem pra cobrança Regis, fatiou de perna esquerda, levantou a bola na primeira trave, sobe a defesa, tira por baixo, tranquilo, favorável, João Schmidt tira. Na sequência da jogada, o Casares derruba o Regis, a bola vai pela linha de lado, somente lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. Lateral, bola para a equipe do Grão, tem pressa o Regis, cobra ele mesmo, lateral, volta, jogada na intermediária, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 22 minutos deste segundo tempo, vem Santos pro campo de ataque, está jogando com o Diego Pituca, abre bola na ponta direita para Aderlan tem toda a evolução com o Diego Pituca, pelo alto ele toca de cabeça, dá certo o lance, dá certo a tabela, Aderlan soltou no ponto futuro, bom passe, posição legal do William, perna direita na bola, ajeitou no meio da área, aparece Helder, completa o serviço, Ryan. Foi bem o ataque do Santos, quase o segundo gol. Insiste o Peixe, vem com o João Schmidt. Estica a jogada no corredor, adianta a jogada no gramado, soltou para Aderlan. Aderlan olhou para dentro da área, fatiou de perna direita. A bola vai forte demais, passa por toda a extensão da área. Cai do lado esquerdo, evita a saída Guilherme. Encara a marcação do Heitor, chega para ajudar também João Vitor. O Guilherme domina, volta o lance, volta um pouco a jogada com Casares. Casares daí para Diego Pituca rebobina a fita, recalcula a rota, volta. Jogada no campo de defesa, 23 passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, estádio Vila Belmiro, ao palco do espetáculo, a vila mais famosa do mundo, recebendo por enquanto o Santos 1, Guarani 0, gol de pênalti marcado pelo Guilherme, e daqui a pouquinho tem Ponte Preta e São Bernardo, na voz de Carlos Corsato, Marcelo Corsato e também Pedro Lino. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida acompanhando o Peixe, vem com o Rainer. Linda jogada, driblou João Vitor, levantou, bola fechada, não teve o domínio da bola, William. Dentro da grande área, afasta a defesa com Anderson Leite. Rebote e volta da equipe do Santos lá para o lado esquerdo. Tabelinha curta, passe do Rainer, bola mais atrás com o Joaquim. Joaquim domina, tá tranquilo, tá com espaço para poder jogar, não recebe a marcação de ninguém. Ele tabela curta com o Gil. Gil volta o lance com o Joaquim. Joaquim de perna esquerda, despacha, manda para frente. Lançamento no peito do Guilherme que domina, bota a bola no terreno. Chama a jogada por dentro, soltou, bom passe para Otero. Por elevação pro William, sai do gol Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa o arqueiro do Guarani, Alberti. E o Santos, ele vai usando aquela chamada jogada de futsal, né? Que é de futebol de areia, no caso, né? Ele pega, né? Faz os passes por elevação, vai pegando a equipe do Guarani desprevenida, né? E agora o Santos, ele vai alternando pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Lá vem e vem de novo o Casares na tabela curta. Tentativa de jogada com o Diego Pituca, tira a defesa do Guarani. Recuperação de bola do Santos. Bola aberta na ponta esquerda com o Rainer. Olhou pra dentro da área, traz por dentro, camisa 14. Soltou pela meia com o Diego Pituca, o capitão do Peixe. Esticou na ponta esquerda, abriu bom passe para Guilherme. Guilherme encara a marcação do Heitor, traz por dentro, sem muita velocidade. Troca passes, roda a bola, equipe do Santos, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9 aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Vem Guarani, bola recuperada, Bruno Mendes bota na frente, tome, contra-golpe do Bugrão, mas tá sozinho, fecham 3 em cima dele, fica difícil, bola com o João Vitor pelo meio com o Matheus Bueno domina, carrega, soltou, boa bola pra Regis tem espaço, abriu na ponta esquerda, bom passe pra Helder, fatiou, levantou na boca da bugija, sai do gol, João Paulo. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Santos, em mais uma boa descida. Lá pro lado esquerdo, o cruzamento do Helder, bola fechada, tava esperto, arqueiro do Peixe aí, Alberti. Mas o problema do Guarani é esse, né? O Guarani foi sair no contra-ataque, tinham 3 jogadores, mas todos em mesma linha, ultrapassando a linha adversária. Porém, entretanto, o Bruno Mendes olhou para um lado e pro outro e já levou a bola pra ponta, né? Pra poder fazer a jogada, tinha 4 jogadores. 4 jogadores do Santos. O Guarani, quando sai, ele não está saindo com a rotação certa. O Guarani não sai com a rotação certa e a gente vê ali que o Regis, ele fica plantado ali onde ele tem que ficar mesmo, ali na meiuca, mas a bola não passa por ele. Impressionante como o Guarani tem um chamado, entre aspas, vício de jogar a bola pelas pontas. E agora, né, o Santos, entendendo muito bem, o Fábio Carilli, entendendo muito bem a partida, o que ele faz? A dobra pelos lados. Agora ele pegou o Heitor com o João Vitor. Agora o João Vitor é mais um jogador nulo, porque o meio-campo não encosta, o Guarani não consegue sair em bloco, não consegue sair em velocidade. O Guarani, o técnico Bertolozzi, precisa mexer nisso. 26 minutos do segundo tempo, não precisa ser mudança nominalmente, mas sim de postura. O Guarani precisa receber essa bola e sair com velocidade e inteligência, porque o Santos vem pra cima e vai deixando espaço. Só que o Guarani, a bola precisa cair em 2 caras. 2 caras certos. Primeiro, o João Vitor tem que estar lá na frente, não o Bruno Mendes, para poder puxar contra-ataque. E outra, coloquem o Regis no circuito. Façam a bola passar no pé do Regis. Ele é o cérebro pensante. Não adianta querer dar esse chutão pra cima ou você querer que o Heitor, né, saia correndo que nem louco, ele vai tomar a bola nas costas. Vem mais Guarani, bola retomada pelo Matheus Bueno. Daí pra Regis, cabeceira que dá de frente pra jogada, tenta o passe pra Derek, passe interceptado pela Derdan. Domina, sai jogando, sai na boa, bola com o Diego Pituca, acelera a jogada com o João Schmidt. Na ponta esquerda, bom passe pra Guilherme. Engata a primeira, segunda marcha, lá vem Peixe. Bola solta do Guilherme pra Casares na ultrapassagem. Domina, para, pensa, encara a marcação do Heitor, volta o lance, volta com o Rainer. Rainer volta, jogada na linha intermediária do gramado para João Schmidt, rebobina a fita, recalcula a rota, volta o lance na altura do meio campo com o Gil, tabela curta com Joaquim, 170. Joaquim volta com Gil, 170 simultâneos no Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9, trabalho de bola da equipe do Santos, bola no campo de defesa na quarta zaga com Joaquim, 2 toques na bola, achou lá pela ponta direita o capitão Diego Pituca, volta o lance, volta a jogada com Gil, troca de passes, roda a bola, troca passes, ganha tempo, gasta a bola a equipe do Santos, bola de Gil na ponta direita para Derlan, olhou para dentro da área, fatiada de qualidade, inversão da direita para a esquerda, Casares de primeira, beleza de jogada, bola com o William, perna direita, a bola passa, a esquerda do gol vai fora. Beleza de jogada do Santos, inversão de jogada do Aderlan, achou o Casares ajeitou pro William dentro da área, o William só deu um tapa com a perna direita, a bola passou tirando tinta da trave esquerda de Douglas Borges, Alberti. A bola jogada pra direita, pra esquerda, não tem jeito não, ainda bem que não foi igual a música, né? É gol do Bugrão, precisa do gol, o Guarani precisa do gol. Só que aí o tapa da direita pra esquerda, o Casares, né, só deu um toquinho, a bola ele sobrou pra ele, né, o William do bigode, que dominou com a perna direita ali, achou ali, né, um espaço entre a trave e o Douglas Borges, tentou colocar naquele espacinho ali. A bola passou lambendo a trave esquerda e Lucas de Souza, não tem jeito, viu? Se o Guarani não aumentar a velocidade, se o Guarani ficar esperando passivamente o Santos, que vem fazendo a dobra pelo lado do Heitor, já era. O Guarani não vai conseguir mais jogar. E outra coisa, né, um detalhe, o Camacho sai, a equipe morre. Não sei se você percebeu, tem verdade. a mesma... Perde bastante intensidade. Nossa, né? O Camacho sai, a equipe morre. Olha lá, quando o Matheus Bueno grudando pelo lado esquerdo, olha, ele tá pedindo, ele mesmo tá nervoso, tá pedindo jogadores para se movimentar e o Guarani não consegue. Precisa rodar as peças no ataque o time do Guarani, precisa se movimentar para tentar empatar o jogo. Do jeito que tá favorável pro Santos, até parece que é o Guarani que tá vencendo o jogo. Bola com o João Vitor, esticou na ponta para Bruno Mendes, dominou, tentou fazer a proteção. Por baixo vem Joaquim, manda a bola pela linha de lá do canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Substituição na equipe do Santos, vem aí Morelos. Morelos vai chegando e parece que é o camisa número 10, hein? É o Casares saindo embora. Morelos, é o Casares, se eu não me engano é o Casares, né? E entrou o Morelos, ele é o camisa número 20. É o Morelos, né? O Morelos, camisa número 20 entra e vai embora o Juani.
também conhecido como Casares. Casares. Né? A informação para concessionárias. Vem Guarani, João Vitor tenta o passe para Anderson Leite na ultrapassagem, aparece Joaquim manda a bola pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe do Guarani pela ponta direita. Lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito do campo, linha lateral dos técnicos. Lá pelo lado direito, o Heitor mandou essa bola dentro do tumulto. A bola vem fechada, sobe de novo Joaquim. É bom na bola aérea, camisa meia dúzia da equipe do Peixe. 204 simultâneos no nosso Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. 30 minutos da segunda etapa. Insiste o Guarani no campo de ataque. Tem lateral, bola com o Heitor faz o lançamento buscando o comando de ataque. Toque de primeira ali do João Vitor para absolutamente ninguém. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Santos. 30 minutos, quase 31 da primeira etapa. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. O placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, estádio Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. É o palco do espetáculo. Por enquanto, 1 para o Santos, gol de pênalti marcado por Guilherme. 0 para o Guarani. Mais cedo na Neoquímica Arena Itaquera, o Novo Horizontino bateu a equipe do Corinthians por 3-1. E o RB Bragantino bateu o Santo André fora de casa pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. 87.9, a voz da nossa gente, parceria de sucesso com os canais Futebol Interior. Amarelado o Helder aí, Alberti. É, o Helder Grangeiro ali, ele pega a bola, mas também acerta o camisa número 7, o Otero. Ali pelo lado direito do campo de ataque do Santos, a bola quicou na frente da zaga do Santos e ali o Helder ergueu a perna, né? Ele acertou a bola, é verdade, mas também acabou acertando o cabeção do Otero. Falta marcada, Otero amarelado. Bola na área, é tudo que o Santos quer, né? O Guarani vai fazendo o jogo do Santos, né? Jogo picado, Santos um time matreiro. Pelo amor de Deus, aqui a nossa audiência, né, bombando aqui no Facebook. Daqui a pouco a gente passa e lê as mensagens aqui dos santistas, viu? Muito obrigado. Meu Deus do céu. Falta para a equipe do Santos lá pela ponta direita. É falta marcada, jogo parado. Quem vem para a bola é ele, Rômulo Otero, o venezuelano. Ele que bate bem na pelota, somente um homem na barreira. Só o Regis lá para tentar proteger. Vem levantamento, a bola vem forte na boca da botija, passa por todo mundo. Vai cair do lado esquerdo, aposta a corrida do Guilherme para tentar pegar o rebote. Ganhou dele o Heitor, tentou evitar a saída. O Heitor teve a infelicidade, ele conseguiu dar o toque na frente, a bola tomou um efeito e acabou saindo pela linha de lado. Lateral para a equipe do Santos na tentativa do Heitor. 32, quase 33 canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Substituição dupla daqui a pouco no Guarani, mas quem ataca é o Santos, bola de Rainer para dentro do tumulto, tira a defesa do Bugre, a bola sobe e desce, vai saindo pela linha de lado, novo lateral para o Peixe. 33, quase 34 da segunda etapa, 1-0 Santos, gol marcado pelo Guilherme. E aí o árbitro João Vitor Gobi vai parar para substituições. Vamos lá, o Heitor tá saindo para a entrada do Márcio Silva, Alberti. É, o Márcio Silva, outro que vai fazer aí a sua estreia, né? O camisa número 44, o Márcio Silva. E também vamos ver quem vai entrar. Eu acho que é o Marlon. Vamos ver daqui. É ele mesmo. Ah, eu pedi o Marlon, mas o Marlon estava fora de forma, né? Vai embora o camisa número 18 ali. É o Matheus Bueno que vai embora? Não, na verdade é o 16, é o Helder. Então ele vai colocar o Marlon, camisa número 8, entra, vai embora o 16, Helder. Agora o técnico Humberto Lousa, ele tentando, né, oxigenar a sua equipe, né, porque o Santos aí é o dono do jogo, o Guarani não consegue sair. O Guarani não atacou uma vez no segundo tempo. O Guarani não consegue, né? Olha a bola levantada para dentro do tumulto na cobrança lateral, tira a defesa do Guarani, completa Regis. Tem rebote, o chute do meio da rua do Aderlan, espalma Douglas Borges! Que defesa! Sensacional Douglas Borges no chute do meio da praça do Aderlan. A bola veio na intermediária, do jeito que ela veio, Aderlan um petardo, um pombo sem asa. Bonita defesa do Douglas Borges, espalmando, mandando a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Santos, Alberti. Que defesa do Douglas Borges, mas que sapatada do Aderlan. A bola saiu fora da grande área, é verdade, a bola veio quicando, ele pegou na cara da bola. Douglas Borges mandou para escanteio, lá vem o Santos. Otero na bola, levantou, a bola vem alta no meio da área, sobe a defesa do Guarani, afasta o perigo. Rebote, volta lá na ponta direita com o Aderlan, evita a saída, volta a jogada com o Otero. Otero botou na frente, deu uma meia-lua, chega Márcio Silva.
por baixo, camisa 44 falta... consegue mandar a bola pela linha de lado, mas a arbitragem para o jogo da falta. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Falta marcada, jogo parado, manda pra frente o grandão Douglas Borges. Fala, Alberti. É o Márcio Silva, né? Ele é zagueiro de 22 anos, o último clube dele foi o Botafogo. E o camisa número 8, né, que foi o Marlon, né? Já vou trazer a informação pra você, Lucas de Souza. Ele foi um dos destaques do Paysandu, né? Ele é jogado como ponta, né? E ele estava no futebol português. Então, ali, meu amigo, é mais uma vez alguém quebrando o galho pelo lado direito. O Guarani não coloca um jogador de ofício, assim como fez contra o Mirassol, tá? Ele coloca, da última vez colocou o João Vitor, né? Pra poder... Exato. Né? Agora ele coloca o Marlon. O Marlon, que é um ponta direito, está jogando futebol português. Mais uma vez o técnico Humberto Louser, ele vai usar do quê? De mudar a sua equipe, né? De uma forma meio que estranha no caso, né? Vamos ao... Recuperação de bola da equipe do Guarani. Matheus Bueno tenta o passe errado. Recuperação de bola da equipe do Peixe. Bola brigada na meiuca. Recuperação do Santos. Bola mais à frente, Morelos. Que passe para Guilherme dentro da grande área. Perna esquerda bateu. Gaveta. Gol do Santos. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Guilherme de novo, camisa número 11 é dele. Num bate-rebate lá pela meia cancha. O William para Morelos. Morelos, 2 toques na bola. Um passe em profundidade para Guilherme. Guilherme bota na frente, abre na perna esquerda, bate cruzada. A bola passa por baixo de Douglas Borges e vai morrer no fundo do barbante. Guilherme, camisa número 11. Enche de emoção e alegria o torcedor do Santos, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Santos 2, Guilherme, o nome da fera, o nome da emoção. 0 para o Guarani. Douglas Borges, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, 2-0 Peixe. Bom, foi o que eu falei, acabei de falar, né? A bola dominada pela equipe do Guarani, o camisa número 3 é o Ryan, né? Ele deu de peito, a bola sobrou ali pro jogador do Guarani, que foi fazer uma ligação direta e acabou ali que o quê? Caindo no pé do jogador do Santos. Adivinha o que ele fez? Ele mandou o passe cruzado nas costas de quem? Do Marlon, que acabou de entrar pelo lado esquerdo, né? Um jogador improvisado. Ali apareceu ele, né? O Guilherme, livre, leve, solto, dominou, entrou com a perna esquerda, bateu cruzado e acabou fazendo gol. Acabamos de falar sobre isso, sobre a mudança de João Vitor, né? Na rodada passada, colocou ele de ponta, ele colocou ele de lateral. Agora entrou o Marlon. Mas Lucas, acabamos de contar aqui, acabamos de apontar o erro. Não tem o cacuete, não adianta, vai tomar bola nas costas. E assim aconteceu. O Santos vai vencendo com toda a tranquilidade. Pelo jeito ali entrou o Chay, se eu não me engano. Agora vamos ver quem saiu. Mas agora, meu amigo, agora começa a loucura. Pode colocar quem vocês quiser agora aí, Humberto Louser. Acabou. A partir de agora, pelo que vem apresentando o Santos e o Guarani, acabou. Agora vamos aguardar para ver o que sobrou, né? Vamos juntar os cacos quando sai o Derek, camisa número 11, e vai entrar o Chay. Vamos ver o que agora vai poder fazer. E vem mais Santos. Bola aberta na ponta direita, recebe o passe Otero. Otero vai prender, encara a marcação do Márcio Silva. Tomou a frente dele, foi pro chão. Tá valendo tudo isso? Nada. O jogo para, a falta marcada. Vai lá, Albertinho. Pelo jeito vai jogar no 4-4-2. Agora. Aí não dá, agora aí não dá, sabe? Você vai colocar 2 meias, né? Você tem 2 meias, 2 volantes, agora você vai jogar no 4-4-2. O 4-4-2 que nós tanto pedíamos lá atrás, uma partida contra o Santos, que tem a superioridade numérica, chega firme, chega junto. Cara, você tem que jogar, você tem que fazer isso, só quando aparece o Otero, querendo fazer graça em cima do zagueirão Márcio Silva. Então assim, cara, o Guarani, primeiro tempo, né, até os 35 minutos, foi um time combativo. Agora o Guarani veio o passeio do Santos. Essa é a verdade. O Santos aí, ele tem toda a liberdade e não adianta. Você tem aí a linha, você que vai colocar jogadores, né? O Marlon estava fora de forma por um tempo. Você coloca ele de ponta, ali obviamente
que você vai explorar o lado que está mais vulnerável do Guarani. E o Guarani não explorou do lado do Santos. Quando entrou o camisa número 14, o Rainer, né? Ele não é lateral direito, né? De ofício. E o Guarani não conseguiu sair do seu campo de defesa. E vai assistindo passivamente. Olha o show aí. Vem mais peixe, Rainer esticou na ponta esquerda para Guilherme. Atenção, linha de fundo. O Guilherme vem, cruzamento, a bola no meio da área. Tira do jeito que dá Márcio Silva. Rebote e volta, é da equipe do Guarani. Já toca de cabeça, vai pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado. Cartão amarelo pro jogador do Guarani ali, hein, Alberti? Pro Márcio Silva. O Márcio Silva, não, acho que é pro Leite, viu? Que levou o Anderson Leite, perfeito. Anderson Leite tomou cartão amarelo, uma entrada em cima do Rainer. O árbitro deu a vantagem na jogada, mas amarelou ali o camisa número 5 do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E a galera no Facebook aí, Alberti? Vamos lá, né? O Wellington Lopes, estão aguardando para fazer o clássico contra o Corinthians. O Divino Batista, bora peixe. Ramon Araújo, é bom ver o Peixão voltar a jogar bem. Edgar Carmona Pavan, salvem o Guarani, sem preparo físico novamente no segundo tempo. Jogadores que não sabem jogar, mas sabem fazer festa como ninguém. O único que salva é o Bruno Mendes. O Elton Lopes da Silva, Santos vai ser campeão paulista. Edson Silva, pra cima dele, Santos. Edson Silva só dá peixe. O Elton Lopes da Silva, São Paulo e Santos na final do Paulista, tá bom. Cláudio Oliveira, melhor em campo é o Douglas Borges, já salvou o Guarani de ser goleado. Vamos ver outro aqui, o Marcelo gritando gol. O Elton Lopes, time leve esse do Santos, realmente, o Guarani também ajuda. Celso Carlos, vai Santos. Cláudio Oliveira, a vaca deitou já era um time que não marca ninguém, mais uma derrota na conta do Loser. E Lourdes Nascimento, mais 3 pontos para o Santos. Muito obrigado pela audiência, nós estamos com 237 simultâneos. Sensacional, que espetáculo. E aqui vem Bugre, bola com o Marlon, cruzou, bola vem fechada, afasta Gil, sobe e desce, cai na entrada da área. Chay tentou brigar pelo rebote, tentou fazer o recuo de bola, passe errado. Recuperação de bola da equipe do Santos com o William Bigode. Olha onde está o William Bigode, deixa a parada com o Guilherme, o autor dos 2 gols, o cara do jogo, camisa 11 do Peixe. Volta a jogada com o Rainer, rebobina a fita, volta o lance lá com o goleirão João Paulo. João Paulo manda pra frente, a bola sobe e desce, cai do lado esquerdo, dá certa a jogada. Guilherme bota no chão, bota a pelota no gramado, põe a criança pra dormir. Tenta o passe pra Morelos, Morelos rebate, a bola bate, volta pra equipe do Guarani pelo lado direito com o Léo Santos, que virou lateral direito agora o Léo Santos. Aí ele faz o passe com o Márcio Silva, passe errado no Márcio Silva e tome contra-ataque do Santos. São 4 contra 4, bola aberta na ponta direita, cruzamento vem por baixo do Morelos, passe errado. Passe errado, recuperação de bola do Guarani, que tenta partir em velocidade, tenta pelo menos o gol pra diminuir o placar, botar pimenta no jogo nesse final. Vambora, Guarani, flechada neles, Bugrão. Bola com o Marlon, Marlon domina, pensa, solta a jogada pelo meio com o João Vitor pra Regis de primeira jogada com o Marlon. Marlon sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Rainer, volta o lance, volta a parada com o Anderson Leite, de perna direita, inverte a página, vira a folha pra Chay. Chay domina, pra cima dele, Chay. Chay carregou o bico da grande área, espera alguém se movimentar, drible curto, invadiu a grande área, ainda Chay, rodopiou, girou de um lado pro outro, tentou cruzamento, tira a defesa do Santos, tira mais uma, ajudando a defesa, Morelos afasta o perigo, manda pra frente a Derlan, a bola bate e volta, tenta insistir no campo de ataque, equipe do Guarani, recuperação de bola da equipe do Santos e tome contra-golpe, bola esticada na ponta esquerda pra Guilherme, no mano a mano pra cima da marcação do Santos, olha o Guilherme, invadiu a grande área, encarou, parou, chegou 3 em cima dele, ainda Guilherme insistiu, protegeu, parou, pensou, esperou alguém chegar, abriu lá na ponta direita, bom passe pra Derlan, tentou fazer o drible, nova finta, lindo lance, linha de fundo, tentou proteger, saiu com bola e tudo, na verdade, a bola toca na marcação, vai fora, escanteio para a equipe do Santos, Albertinho. O Guilherme vai para cima da marcação, mano a mano, e o jogador do Guarani, de vez dar o combate, ele vai andando passos para trás, só lembrando, viu, galera, que a área, ela favorece o atacante, vai para cima, vai para a marcação, é no famoso X1, aprenda, vá pra cima, fecha os espaços. Escanteio pro Santos, e eu vou falar uma coisa pra você, hein? O Guarani totalmente entregue, pra mim, não sei não, viu, Lucas de Souza? É necessária uma mudança, não é só, o pessoal fala muito do treinador, mas é uma mudança de postura. O Guarani joga a mesma bola do fim do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, é inacreditável. Escanteio, Otero na bola, levantou no segundo pau, subiu o Gil de cabeça, tira Léo Santos, a bola fica viva ali do tumulto, atenção, toca de cabeça no segundo pau, vai fora! Vai fora na chegada do Diego Pituca, tiro esquinado em favor da equipe do Santos, porque teve desvio na zaga, Albertinho. O córner batido pelo lado direito, né, cheio de veneno, e a bola começou a pipocar ali, o Diego Pituca mandou a bola pra trás, né, ali primeiro o Gil cabeceou. Foi o
Tomás Rincon que tocou essa bola, Bertinho. Exatamente, depois ali, né, a cabeçada do camisa número 19. Não, camisa 19 não, né? É o 18. 18, né? Tomás Desculpa. Rincon. Tomás Rincon, ele subiu, cabeceou e acabou mandando a bola pra linha de fundo. Ali estava o gol aberto, viu? Quando tem mais 5 minutos de acréscimo. E vamos ver aqui quem saiu, porque o camisa número 18 tá aí e a geradora não mostrou pra mim quem que é. Na verdade, o Tomás Rincon entrou no lugar do João Schmidt. Ótimo, então o João Schmidt, né? Foi na hora do gol, né? Isso, eu acabei exatamente. perdendo. Ah, na não, virada... entrou sim. Entrou sim. É que eu acabei aqui não marcando. Perfeitamente. Aqui, e ele agora está com a tarde de capitão, né? E agora é o seguinte, né, Lucas de Souza? Mais 5 minutos de acréscimo. Aqui a grande audiência, 250 simultâneos no Facebook. Que espetáculo. Agradecer essa Hoje, audiência. Rasgando a lata e mandar um grande abraço, você sabe pra quem? Pra quem? Ele, Carlos Corsato, se espirrar saúde, viu, chefe? Sensacional. Verdade, ele que vem na seguidinha, ele, Marcelo Corsato e repórter Pedro Lino, diretamente do Majestoso, com Ponte Preta e São Bernardo. 46, vamos até 50 minutos, o Guarani perdendo mais uma, hein? É a segunda derrota seguida, o Guarani perdendo mais uma no Campeonato Paulista, é a terceira derrota do Bugrão. Vem pra cobrança, Otero na bola, perna esquerda, levantou no segundo pau, subiu Gil, a bola fica dentro do tumulto, afasta do jeito que dá Léo Santos. Léo Santos tira do jeito que dá, rebote é da equipe do Santos que tá todo no ataque. Guarani precisando de um gol e é o Santos que tá todo no ataque. Bola com Rainer, passe em profundidade, buscando o Guilherme, insistiu na jogada, consegue a recuperação. Morelos na ponta esquerda para Tomás Rincon. Tomás Rincon tenta o passe, buscando a jogada mais à frente, buscando por ali o Otero. A bola vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Santos, lateral para a equipe do Peixe, vem para a cobrança. O Rainer vem para o campo de ataque, o alvinegro praiano. Rainer espera alguém se movimentar, espera muito ali para fazer a cobrança do lateral. Achou na linha de fundo o Guilherme em posição legal, não tem impedimento no lateral. Guilherme tentou fazer o lance, tentou fazer a jogadinha de futsal ali para cima do Bruno Mendes, ajudando na defesa. Tira do jeito que dá, defensivo do Bugre. Lateral, bola para a equipe do Guarani, porque o último toque foi do jogador do Santos. Momentos finais de jogo, 47 da segunda etapa. Vem para a cobrança do lateral, Marlon faz o levantamento, sobe, toca de cabeça, Tomás Rincon, a bola vai pela linha de lado. Albert Cavalcante, momentos finais de jogo na segunda etapa. O Santos, o dono do jogo, né? O Guarani até os 35 minutos do primeiro tempo soube o que fazer com a bola, não aceitou a marcação, né, do Santos. Quando a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, o Guarani acabou. O Guarani acabou e o Santos começou a criar, né, muita criação pelos lados, principalmente pelos lados. O Santos começou a rodar muita bola, o Guarani perdidinho na marcação e o Santos, quando se tocou aqui pelo lado, né, direito, né, ali o Helder, no lugar do Helder, do lado do Heitor. Ali é o lado mais vulnerável, começou a fazer barba, cabelo e bigode. E foi ali que nasceu as jogadas do Santos. O Guarani vai perdendo por 2-0 e o técnico Humberto Loser ali vai ter que juntar os cacos, que logo tem jogo contra a Inter de Limeira em casa. Abraçando aqui Matheus Ribeiro, Lívia Camilo, Leonardo, a Denise Ribeiro também, Lucas Tomazelli, toda a galera ligada, conectada. Tamo junto, família, tamo junto. E o Matheus Ribeiro fez um comentário aqui falando que você é muito Guarani, viu, Albert? Muito obrigado, não sei quem que é. Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro? Ou Presida, pode chamar de Presida. Presida, um beijo no seu coração, viu? Tamo junto, é isso mesmo, vamos sofrer, que a gente sofre, meu amigo, você não tem noção. Meu Deus, vem Guarani, momentos finais de jogo, bola no bico da grande área, Matheus Bueno tentou domínio, foi desarmado, a bola ficou com o Anderson Leite, insiste na jogada pessoal, fecha a porta para ele, Otero, consegue fazer o desarme, sai jogando com o Diego Pituca, vai terminar o jogo na Vila, contra-ataque do Santos, são 3 contra 4, lançamento em profundidade buscando o Guilherme, tira Léo Santos, a bola sobra ainda, é da equipe do Peixe, bola com Rainer dominou, avançou no gramado, tentou fazer o lance individual, foi desarmado, rebote em volta do Guilherme, que vai fazer o fair play, né? O jogador do Guarani ficou caído, o Anderson Leite foi pro chão e o Guilherme aproveitou ali o ensejo para mandar a bola pela linha de lado. Pode ter sido o último lance do espetáculo, Alberti. Termina o jogo, né? O Santos líder, né, do seu grupo com 12 pontos, o Guarani vai, hein? O Guarani está na última colocação, né, com 4 pontos. Só lembrando, se o campeonato terminasse agora, né, o Santo André com 2 pontos e o Corinthians com 3 seriam rebaixados. Olha só que legal. Que situação. Porém, entretanto, é o seguinte, né? O Guarani que não abre o olho quando o juiz pede a bola, vai bola ao chão. O Guarani precisa, né, juntar os cacos e lembrar que vai jogar contra a Inter de Limeira em casa. E o Guarani precisa
obviamente precisa da vitória, mas tem que ver como será que o Guarani irá jogar em casa, que o Guarani tem uma dificuldade muito grande de propor jogo. Lá vem os homens de novo. Vem os homens, bola com o Morelos pelo lado esquerdo da área, bateu em cima da marcação, tem rebote, o toque de cabeça do atacante do Santos. A bola tá viva dentro da grande área, sai do gol, Douglas Borges. Divide com o atacante do Santos, pode ter sido o último lance do jogo. Acabou. Já chegamos nos 50 da segunda etapa. Pede a bola João Vitor Gobi, trila o apito árbitro. Termina o jogo na Vila Belmiro. 2 para o Santos, 2 gols de Guilherme. De pênalti aos 13 da segunda etapa. E aos 37 minutos também do segundo tempo. 2 para o Santos, 0 para o Guarani. Albert, destaque final da transmissão para a gente poder passar para Carlos Corsato na seguidinha com Ponte Preta e São Bernardo. O Guarani mantém, né? O Guarani não, o Santos mantém, né? Mantém um jejum aí de 25 anos sem perder para o Guarani fora de casa. E o Guarani agora é juntar os cacos, né? Que não pode, né, pensar muito, né, nessa derrota, entre aspas, né? Sofrer mais com essa derrota. O Guarani agora já pensa já contra a Inter de Limeira. Precisa vencer em casa. E o Guarani está na última colocação. E daqui a pouquinho na seguidinha a Ponte Preta joga. Dependendo do resultado, né, da Ponte Preta, o Guarani pode se afundar mais ainda no seu grupo, no grupo B. E só lembrando, hein? O número mágico para o Guarani hoje, com a apresentação do campeonato, no cômputo geral, como diria o outro, é 12 pontos. É para se manter. Canais Futebol Interior na direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo com ele, Felipe Samurai Marques, e coordenação de esportes de Carlos Corsato, que vem aí com a equipe alvinegra dos Canais Futebol Interior. No oferecimento de Café Canecão, café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça no delivery 997-8838-21-3242. 31-25 chamou, pediu, chegou. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante. Trabalhos técnicos de Felipe Samurai Marques. Lá na Rádio Valinhos 87.9, diretor de programação Ismael Neto. Presidente o Wagner Faneco. E a equipe técnica mais técnica do Brasil com Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Um abraço pra você ligado, conectado. Fique com Deus, até a próxima. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Termina aqui, Jornada Esportiva